Olá, bom dia a todos e todas. Prazer ter Eduardo Flores aqui com a gente novamente. Acho que a importância Eduardo publicou um trabalho ultra relevante, que foi o Manual Prático para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade segundo IFRS S1 S2. Esse trabalho motivou nossa discussão aqui hoje. Então, a gente recebeu mais de 150 perguntas relacionadas ao manual e ao contexto. Então, para a gente para a gente conseguir organizar, a gente compilou todas as perguntas e a gente vai trabalhar em cima de perguntas-chaves por temas relacionados a alguns capítulos do livro. Senão, a gente não conseguiria, obviamente, responder 150 perguntas individualizadamente. Pergunta inicial quebra-gelo, Eduardo. Como é que foi a motivação para montar esse manual? Ué, obrigado, Denis, pelo convite, primeiramente. Muito bom estar aqui virtualmente com todos vocês, né? Tem vários amigos e é sempre muito gostoso poder reencontrá-los, ainda que de forma virtual, né? Bom, eu tenho estudado esse assunto, né, por razões aí de ordem prática, né, do CBPS e tudo mais, e sempre me peguei em todas as reuniões, né? Falta material. Tem gente que sempre falta material, falta alguma coisa, né? Assim, claro. Primeira motivação foi não ter um material exaustivo, por isso que eu tentei colocar várias referências lá no material, né, no livro. Isso não é um salvo-conduto para dizer, olha, né, coitadinho, tentou fazer um manual prático, né, mas não exaustivo. Não, não há nenhum tipo de pedantismo nisso. Eu acho que assim, o assunto ele está em desenvolvimento, é um assunto dinâmico, é um assunto vivo, né? Não dá para querer colocar hoje cravar uma bandeira e dizer assim, esta é a palavra terminal. Eu acho que isso até seria absolutamente incompatível com os princípios de ciência que eu tenho, né, assim, como professor e pesquisador. Automaticamente, o que se tem aqui na proposta do livro? Né? É uma tentativa da minha parte de tentar fazer uma leitura do S1 e do S2, os dois primeiros capítulos, S1 no primeiro capítulo, S2 no segundo capítulo, né? De tal sorte que pudesse ajudar a entender muito como se lê ou devem ser lidos os documentos da Fundação FRS. Né? Há bastante tempo eu trabalho com as normas contábeis, vamos dizer assim, com as FRS, né? Bastante por volta desde mais ou menos 2008, quando elas começaram a ser publicadas. Né? E muitas vezes a gente vai ler um documento daquele, com uma orientação de leitura, uma espécie de busca por uma chave de compreensão, de que o documento seja exauriente em si. Então eu pego, por exemplo, um documento de contabilidade de um instrumento financeiro. E vou chegar naquele documento, vou começar a fazer a leitura e tudo mais. E ao término daquela leitura, eu percebo que eu absorvi muito pouca coisa. Por que eu absorvi muito pouca coisa? Né? Porque, de fato, uma série de conteúdos para entender aquela norma são conteúdos propedêuticos que me eram, portanto, requeridos antes de começar a ler aquela norma. Então, eu pego o documento e começo a tentar, por exemplo, um documento de instrumento financeiro. Bom, o que é um derivativo? Nunca vi um na vida. O que é valor presente? Eu nunca vi na vida. Então, faltou um conhecimento de matemática financeira, faltou um conhecimento de mercado financeiro, faltou um conhecimento de contabilidade básica, faltou um conhecimento, bom, ativo aumenta com débito, diminui com crédito. E assim, então, vão se percebendo que no final do dia não foi a minha incapacidade analítica, de uma leitura analítica daquele documento que falhou. Foi, ao fim e ao cabo, né, uma ausência de conhecimentos prévios para que eu pudesse lidar com aquela norma e pudesse automaticamente fazer uma espécie de construção. Então, esse raciocínio foi um pouco do que me levou a estruturar esse conteúdo. Por exemplo, capítulo 1, que é do S1, especificamente falando, né? Eu tento, por exemplo, quando falo de risco, tentar definir efetivamente o que é um risco. Há uma confusão muito grande entre risco e incerteza. Ainda que do ponto de vista prático, ambos convirjam para o mesmo lugar, do ponto de vista técnico, eles não são coisas iguais. Né? O risco ele tem uma natureza material, a incerteza muitas vezes ela tem uma natureza psicológica. Então, por exemplo, quando eu digo, olha, o risco de ser atropelado é a probabilidade de você atravessar vis-à-vis a quantidade de carros que passam, o momento da travessia, se tem semáforo ou não tem semáforo, né? A incerteza muitas vezes é, olha, se eu
Eu não fiz nenhuma conta, é simplesmente o meu credo, né? A minha declaração de fé, vamos dizer assim, a minha profissão de vontade particular. Né? Não é algo que você vai pegar um estatístico e vai conseguir. Então, eu tento gastar bastante tempo, que me pareceu também não ser uma coisa entediante, né? Nessas passagens do material, para dizer o seguinte: quando a norma está evocando esse vocábulo, ela está fazendo a evocação de um vocabulário tecnicamente definido. Então eu não posso atribuir aquele vocabulário à minha interpretação particular, porque no final do dia eu não posso ter a minha leitura da norma. Não existe uma espécie de diversionismo dentro de uma leitura de uma norma técnica. Eu tenho que tentar enxergar ou chegar o máximo possível perto daquilo que o legislador ou regulador buscou comunicar com aquele documento. Então, foi um pouco dessa busca, Denis, de tentar ter um material que pudesse ser um pontapé de partida, né, e que trouxesse ali, em alguma medida, uma possibilidade de mínima aproximação com os vocábulos técnicos que a norma ela faz sob rogação. Perfeito. Então, já partindo aqui direto para o nosso ponto, então, relacionado ao item um, acho que a pergunta mais recorrente da 150 aqui era a materialidade. A materialidade dá uma discussão de 2 horas para mais tranquilamente, mas a gente vai tentar resumir aqui de tudo que o pessoal perguntou. Queria trabalhar em cima de duas perguntas-chave. Partindo do pressuposto que o grosso das pessoas que estão nesse fórum já discute esse assunto há algum tempo, então eles entendem basicamente o conceito. Então, eu queria entender como evitar reduzir a materialidade financeira a uma régua de quantificação. Na prática, em que situações fatores qualitativos podem ser suficientes para concluir uma informação sobre determinado risco ou oportunidade material, mesmo sem uma mensuração monetária robusta? E também já aproveitando, considerando a perspectiva de usuários primários, investidores, credores e outros financiadores, uma informação pode ser material por sua capacidade de influenciar decisões, mesmo quando o efeito financeiro associado não seja quantitativamente significativo? Bom, Então, excelente, boa pergunta demais. 3 em Pergunta. 1 aqui para você. Então, que a gente tem um bom espaço de tempo aqui para fazer aqui um aprofundamento, né? Então, ah, vamos lá. A materialidade financeira, né? Nós já discorremos sobre isso, acho que estamos bastante aí, assim, o que eu quero discorrermos, né? No sentido de, acho que já temos aqui preparação, pelo menos uma ideia geral de que a materialidade financeira e a materialidade de impacto, né? Quais são as suas aproximações e dissociações, vamos dizer assim, né? A materialidade de impacto, ela está para o mundo dos relatórios corporativos, assim como as externalidades estão para o mundo da economia. Então, externalidades positivas e negativas geradas por uma empresa podem ser ditas como materialidades de impacto, né? Porque é aquilo que a empresa causa de bom ou de ruim, né? De positivo e de negativo dentro do contexto. Para os relatórios corporativos, propriamente dito falando, eu não tenho como, de uma certa maneira, processar de forma a se ter uma asseguração razoável a materialidade de impacto. Porque ela passa por atributos de juízo, atributos de subjetivismo de percepção, dizendo assim, e suponhamos aqui um ensaio mental. A empresa A ela tem 15 mil funcionários. A empresa A, desses 15 mil funcionários, cada funcionário tem lá 3 dependentes, então ela tem um impacto indireto na vida de 45 mil pessoas, né? Direto e indireto. Essa empresa A, ela oferece, por exemplo, plano de saúde para os filhos dos colaboradores, ela tem programas de tecnólogos, ela tem uma fundação lá que oferece treinamento para essas crianças quando chegam na fase de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, no antigo colegial técnico e tudo mais. Então ela tem uma série de pontos positivos que ela contribui para o desenvolvimento educacional, né, socioeconômico ali dos seus respectivos colaboradores. Legal. Qual é o negócio da empresa A? A empresa A fabrica cigarro. Então, impreterivelmente também, ela contribui para uma série de pessoas que desenvolvem câncer de pulmão, né? Para que essas pessoas também acessem aí as redes públicas de hospitais, essas pessoas vão onerar também o sistema privado de hospitais, né? Porque efetivamente a gente sabe que cigarro causa câncer, tá certo? Sim, apesar de, né? A gente nunca estabelece causalidade de forma plena, né? Mas essa me parece ser uma coisa que é até meio que socialmente já aceita, porque quando você compra uma carteira de cigarro, você vê lá as propagandas que foram proibidos e tudo mais. Ok. O que eu faço com a empresa?
do ponto de vista de materialidade de impacto? Eu finjo que ela não tem um produto que é cancerígeno ou eu me apego nos benefícios que ela gera para os colaboradores dela a partir do lucro que ela obtém vendendo produtos que causam câncer? Como é que eu, elaborador do relatório financeiro, vou colocar isso e dizer assim, todos. Aí ela pode dizer assim, não, mas espera lá, né? Assim, aí alguém vem com algum estudo científico daqui a algum tempo e fala que o câncer não era por causa dela. Você percebe no final do dia a discussão entre ótimo e bom, né? Pragmatismo da divulgação, do reporte, juízo de valor, entretenimento. Você tem que fazer, o meu exemplo ele foi propositado e automaticamente, né? Automaticamente o meu exemplo ele leva, impreterivelmente, a um juízo de valor sobre o modelo de negócio da companhia. Então, a contabilidade ou as áreas de reporte, elas não podem ser ao mesmo tempo elaboradoras dos relatórios corporativos e pretensas tomadoras de decisões das informações provindas pelos seus próprios relatórios corporativos. Quando eu faço um juízo de valor dizendo o modelo de negócio ele é mais maléfico do que benéfico, automaticamente eu estou fazendo um juízo de valor. Então, esse julgamento ele tem que ser feito pelo usuário da informação, não pela informação em si. A informação não pode ser autopoética, né? Ela não pode ser autocomponente. Automaticamente caímos na materialidade financeira. Né? Aí qual que é o extremo da materialidade financeira? Aquele pensamento bastante resumido, né? Ou bastante precário em alguma medida, de que a materialidade financeira é tão somente um percentual que se aplica sobre alguma rubrica de um balanço ou de uma demonstração de resultado, e que a partir do momento que aquele número dá acima daquele threshold, daquela linha de corte, eu tenho que reportar, o que dá abaixo eu não tenho que reportar. Bom, a complexidade da materialidade de impacto para fins de não me impor um juízo de valor e a simplicidade da materialidade financeira para não me impor uma espécie de continha de 3, de regra de 3. De sorte que o produto da multiplicação do percentual sobre o objeto multiplicado vai me dizer o que é ou não assunto de divulgação, ou seja, são dois extremos que no final do dia são absolutamente demeritórios para uma discussão mais qualificada. Onde é que nós ficamos, então, propriamente dito? A gente fica numa ideia de que ela não é uma regra de quantificação, daqui para cima sim, daqui para baixo não. Ela é muito mais uma função. Uma função. E aí, quando eu falo uma função matemática, a forma funcional, ela usualmente é composta por variáveis. A forma funcional de alguma coisa é para que aquilo Acho que sim. funciona? Para que aquilo serve? Né? Qual que é a finalidade daquilo? Então, essa forma funcional, propriamente dita, né, ela deve levar em consideração algumas coisas que eu tentei trabalhar lá no livro, que são magnitude e probabilidade. Dado que existe a probabilidade de ocorrência de um evento, qual seria a magnitude da perda dado o evento ocorrido? Que é um pensamento muito derivado, por exemplo, de quem trabalha com gestão de riscos, que é ok. Né? Eu tenho uma seguradora, a seguradora ela trabalha com ramos aqui, por exemplo, de barragem. Ramos de barragem ou grandes sinistros. O risco até então é pequeno, mas a magnitude é muito alta. Opa, então isso tem que ser um atributo levado em consideração. Um horizonte temporal, por exemplo, um evento que você preveja ou espere que ele aconteça em 20, 25 anos, ele tem uma característica diferente, ele tem uma latência, ele tem uma longitude distinta de um evento que você espera que aconteça em 3, 4 anos, por exemplo. Né? Um outro elemento bastante importante, perspectiva do usuário primário. Aquilo é material para a empresa? E para quem está tomando a decisão, também pode ser material? Por exemplo, vamos pegar um caso clássico, vamos descobrir o seguinte. Vamos descobrir que eu tenho aqui uma companhia que ela tem aqui um programa de redução de emissões de dióxido de carbono. Então ela está aí querendo ser uma empresa de baixa emissão. Tá certo? Então ela tem baixas emissões. Legal. Então ela vai comprar crédito, porque ela vai fazer uma compensação offset. Ela tem que fazer uma compensação offset, porque se ela vai solo, né, onshore, ela não compensa tudo o que ela precisa. Daí eu vou lá e sei que a empresa compra créditos, por exemplo, de uma determinada localidade, em que esses créditos não são tão bem verificados, ou não são tão críveis. Ou vamos supor que esses créditos eles decorrem ali, foram adquiridos, e eles não são tão críveis, tanto que, por exemplo, eles poderiam ser de uma área governamental. Eu descubro isso, tá certo? Assim, a priori, não teria ali, não estou falando de uma situação de fraude, não estou falando de uma situação de inadequação, mas simplesmente existe uma certa incerteza com relação à origem, à habilitação e à validade desses créditos de compensação.
essa espécie de contabilidade de carbono, as minhas emissões subtraídas ali das minhas aquisições. Eu compro créditos na ordem, por exemplo, de 1 bilhão por ano. Vamos supor que essa parcela que eu comprei com uma espécie de validação um tanto quanto espúria, seja na ordem de 50 milhões. Então eu estou falando de 5% do volume que eu tenho. Volume baixo. Mas ele é suficientemente importante para ser divulgado, para que o usuário externo compreenda que uma parte daqueles créditos pode não ter a mesma validade que outra parte desses créditos. Que seria o mesmo caso, por exemplo, que eu estivesse pensando numa situação na qual, vamos supor, por exemplo, eu tenho uma transação com partes relacionadas. Esse é um tema recorrente da contabilidade, né? Eu já usei esse argumento algumas vezes, esse exemplo algumas vezes. Vamos supor, por exemplo, que expressiva parte das doações que uma empresa faz para fins de filantropia, elas ocorrem para uma organização não governamental ou para alguma associação, cuja responsável é a esposa de alguma pessoa ou esposo de uma pessoa, né, ou parente próximo de alguma pessoa que está dentro da diretoria dessa empresa que é a doadora. Por que vocês estavam rindo? Independentemente do valor que é doado, né, independentemente do valor que é doado, automaticamente eu teria que fazer, por força de norma contábil, a divulgação dessa informação no meu balanço, na minha nota explicativa. Balanço, quando eu digo lato sensu, né, demonstração financeira. Por quê? Ainda que o valor seja pequeno e material, em face o ativo total da empresa, o patrimônio líquido da empresa, ele é relevante. Então, não necessariamente tudo que é relevante é material, num primeiro momento. Então, os conceitos de relevância e materialidade, quando tomados como sinônimo, eles são sinônimos imperfeitos, porque eles podem assumir igualdade. O que é a ideia do sinônimo imperfeito, né? Até um pouco da teoria da semiótica é: eu posso ter palavras que em determinados contextos elas são sinônimos. Em outros contextos, elas não são sinônimos. Então, há uma imprecisão vocabular. Então, em determinados contextos, materialidade e relevância são sinônimos. Quando, por exemplo, eu fui lá e investi R$ 1 bilhão para converter a minha fábrica de redução, por exemplo, de emissão de metano. Legal. É relevante porque é um valor muito expressivo, você tem que dar, desculpa, é material porque é um valor expressivo, e é relevante porque você dar essa informação para o indivíduo pode mudar ali a sua tomada de decisão. Mas eu posso ter uma situação que o valor está abaixo das minhas linhas de materialidade, mas o contexto sobre o qual ele foi decorrente é suficientemente importante para ser comunicado para os usuários externos. Então, esse é um ponto importante, né, quando a gente traz essa ideia da percepção do usuário externo, né? Um outro aspecto importante, você ter também um dimensionamento sobre como é que esse negócio pode afetar teu fluxo de caixa e geração de valor. Isso é uma coisa interessante. O S1 é a informação financeira relacionada à sustentabilidade. Então, tudo que eu estou falando aqui, no final do dia, tem a capacidade, ou pelo menos tem de ter a possibilidade mínima que seja, de afetar a minha geração de valor. Ah, mas a informação é sensível. Gente, toda informação de uma empresa é sensível. Como é que você quer se livrar disso? Não acessa capital de terceiros. Simples assim. Se você não tomar dinheiro emprestado no banco, se você não tomar dinheiro captado via emissão de ações, você não precisa dar tantas informações, exceto para o fisco, que tributariamente vai precisar dessas informações para te, né, oferir as bases fiscais. Agora, se você quer acessar o mercado de capitais e ainda assim quer manter a sua empresa como uma espécie de uma redoma de uma caixa preta, alegando que no final do dia tudo é sensível, tudo é comercialmente estratégico, poxa, né, assim, me parece muito correto você precisar do dinheiro dos outros e não dar informação para esses outros. Né? Então, é um pouco dessa ideia meio que geral. Né? Só talvez aqui, estendendo um pouquinho, porque acho que esse aspecto ele vale a pena, quando é que o qualitativo basta? Porque você tem vezes que você não consegue fazer a conta, tá certo? Né? Poxa, e aí, né? Legal, mas pô, várias coisas que a gente está enfrentando agora do ponto de vista de riscos, riscos de transição, por exemplo. Né? Eu nunca fiz isso no passado. Né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: ó, o Brasil tem agora o SBCE, né? Sistema Brasileiro de Compensações e Emissões, né? Acho que essa é a sigla, se eu não me engano. Que usualmente é chamado de mercado regular de crédito de carbono, para fins, né, de jargão. Bom, nós não tínhamos isso nós não temos isso implementado até agora. Aí você está traçando, por exemplo, o horizonte dos próximos 5 anos da sua empresa.
que dá para saber já? Meio que dá para saber mais ou menos quais são os setores que vão ser afetados e quais são os setores que não vão ser afetados. Mas não existe, por exemplo, uma regra clara se o sistema vai ser um sistema de cap and trade, provavelmente, ao que tudo indica. E não existe qual é o cap. Então, eu, empresa hoje, por exemplo, não sei se efetivamente eu estou dentro desse sistema e se eu, hoje, por exemplo, já estaria fora do limite que pode me vir a ser atribuído para ter de adquirir crédito de carbono. Então, eu não tenho como fazer conta. Mas eu tenho, por exemplo, que dizer que, olha, hoje eu estou dentro de uma regrinha aqui, né, que pode vir a ter que me levar a ter um impacto financeiro por conta e ordem de uma mudança de transição. Né? Então, é um ponto importante de você olhar para isso. Aonde que nós vamos encontrar toda espécie de teleologia? Né? Estou usando aqui as normas contábeis como o Antigo Testamento e as normas de FRS para a sustentabilidade como o Novo Testamento, tá certo? Então, estou tentando sempre fazer uma remissão a experiências que a gente já tem de como a gente faz a contabilidade para poder tentar ajudar, de uma certa maneira, numa estruturação de pensamento de como me parece que deveria ser feito aqui na relação das normas CBPS e SSB. Por exemplo, você tem uma norma chamada evento subsequente na contabilidade. O que é um evento subsequente? Bendito evento subsequente. É alguma coisa que acontece entre a data de encerramento do balanço e a data de aprovação para publicar as demonstrações financeiras. Então, vou dar um exemplo clássico. Eu estava no Conselho Fiscal do Grupo Pão de Açúcar há muitos anos atrás. E eu lembro que em janeiro pegou fogo num centro de distribuição. Essa informação pública está lá divulgada, tal, né? Tem toda uma conceito de distribuição na Anhanguera. E isso aconteceu depois de 31 de dezembro, que é a data de encerramento do balanço. Mas é óbvio, como é que eu vou publicar um balanço dizendo o seguinte, sabe aquele ativo que eu tenho chamado centro de distribuição, que é um ativo mobilizado? Não existe mais, pegou fogo. Mas até a data, né, de você fazer a divulgação, você consegue fazer alguma estimativa. Pegou fogo? Pegou. Quanto que se perdeu? Perdeu 10%. Pegou fogo? 10%. Se 10% estavam ou não estavam cobertos por uma pólice de seguro? Estavam cobertos por uma pólice de seguro. Quanto que a pólice vai me cobrar de regulação administrativa? Então, assim, você consegue fazer uma estimativa. Agora, existem eventos subsequentes que acontecem e você não tem como fazer conta no meio do caminho. E ainda assim você os divulga em demonstrações financeiras como nota explicativa, dizendo isso aconteceu, fazendo um relato do que aconteceu. Porque qual é o melhor? É melhor que o usuário ele seja informado por uma fonte oficial da companhia, reduzindo a assimetria informacional, do que lá o mercado descobrir que tem 10% que sabem disso, 90% que não sabem, e esses 10% estão usando isso de alguma forma para a precificação do ativo, e os outros 90% não estão usando. Então, Denis, acho que se você quiser fazer algum comentário, acho que de pontapé eu iria por essa linha. Eu acho que foi ótimo. E aqui você já trouxe um outro ponto que a gente pode abordar um pouco mais para frente, que é a questão de horizonte temporal, né? Especificamente porque a gente lida com ciclos de planejamento estratégico de 5 anos, 10 anos, e alguns dos assuntos que a gente vai ter que discutir aqui talvez tenham horizontes temporais maiores, tem um horizonte de 15 anos, 20 anos, e até quando você pensa em mudanças climáticas e fala assim, vou construir uma fábrica, você não tem, você vai olhar o tempo de maturação daquele ativo, ele não é um horizonte tão curto, então gera acho que a gente tem visto bastante dúvida relacionada a essa questão de horizonte temporal, já na partida da materialidade. Você sabe que essa questão de horizonte temporal, e aí quando a gente fala, obviamente, tem a própria maturidade de cada empresa, não tem, obviamente, uma resposta unívoca, né? Mas cada empresa tem uma maturidade, um nível de maturidade. Mas, por exemplo, como essa análise do S1 e do S2, ela tem uma necessidade de integração corporativa. Às vezes você vai, por exemplo, um FP&A, né, um departamento de projeções ali financeiras, um departamento de orçamento, né, projeção orçamentária, vamos dizer assim, né, mais comum você usar esse nome. Você fala, qual que é o seu ciclo plurianual? FP&A, como é que você faz projeções e em que periodicidade você faz suas projeções? Mandatoriamente para um ano, isso acho que é o mais inequívoco, né? Mas eu tenho também, por exemplo, cenários projetados de 5, cenários projetados de 10 anos. Então, às vezes, por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes, quando eu, dentro de uma empresa, para algumas questões que são, de certa maneira, não vou dizer assim simples, porque de fato não é simples, mas são recorrentes,
Estabelecer o que é curto, médio e longo prazo para uma empresa, não me parece que seja uma questão, por exemplo, que ela surja ali com uma espécie de alguém, puxa, ninguém nunca pensou nisso antes e alguém está trazendo esse assunto para a mesa. Não, outras áreas vão precisar desse assunto, outras áreas vão tomar essa necessidade aí de resposta. Se isso já foi debatido na empresa, já gerou políticas internas, já foi objeto de alinhamentos estratégicos, já foi objeto, por exemplo, de escrutínio de governança, essa resposta está dada. O que eu quero dizer em síntese? Que boa parte dessa determinação de curto, médio e longo prazo, quando eu aqui na área de elaboração de reportes, de relatórios corporativos, não tenho essa informação, é porque muito provavelmente eu não encontrei quem sabe responder essa pergunta. Uhum. Por isso que a espinha dorsal de uma implementação de um projeto como esse, né, em que eu vou começar a definir a materialidade, eu sei que a perspectiva temporal, longitudinal, ela é um elemento central das 5 funções aí, 5 variáveis que eu tentei colocar no livro para falar sobre a materialidade, que é o tempo, né? O que acontece? Provavelmente alguém já pensou sobre isso. Alguém já trouxe essa discussão antes, né? E se eu encontrar esse alguém, encontrar esses documentos que foram plotados, materializados a partir dessa discussão prévia, eu já tenho uma âncora para dizer minimamente o que eu estou fazendo é usar uma dimensão temporal para comunicar o usuário externo igual à dimensão temporal que tem sido utilizada para instruir o usuário interno da informação, o decisor interno. Então eu gosto muito disso, até para no futuro, falar assim, pera lá, nesse relatório aqui, S1, S2, está dizendo que o seu curto prazo é de 5 anos, mas em outro documento que o seu RI trouxe em alguma medida, dizia que era 3. Né? Então esse é um ponto interessante. Uma outra coisa também que ajuda muito na determinação temporal, e aí falando especialmente para os colegas que são da área de sustentabilidade, não necessariamente têm uma formação mais específica em contabilidade e finanças, quando a gente tem nós temos um tópico dentro da contabilidade chamado análise de demonstrações financeiras, análise de balanço, vamos dizer assim. O que é a ideia da análise de balanço? Você pegar a demonstração financeira, fazer todo aquele escrutínio, ler, estabelecer como é que a empresa. Para primeiro, identificar se a empresa gera ou destrói valor. Segundo, se ela gera valor, qual é a perenidade de geração de valor dela. Terceiro, se essa geração de valor acontece, ela supera o valor, por exemplo, que eu poderia estar ganhando num custo de oportunidade. Então, tem várias perguntas que você responde a partir daí. Mas o que ajuda muito nessa questão temporal, a análise de balanço para a determinação aqui da companhia de curto, médio e longo prazo? Você tentar olhar o que são os ciclos operacionais da empresa. Então, você tem vários cálculozinhos que são feitos, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, ciclo operacional, ciclo financeiro, ciclo de investimentos, que são formulinhas que são dadas, e óbvio, mais importante do que a fórmula é entender o conceito, né? Que me ajudam a dizer o seguinte, para lá, será que curto prazo para uma empresa de varejo são 5 anos? Uma vez que o estoque dela, na média, gira em 3 meses? Será que essa discussão de curto, médio e longo prazo dentro de uma empresa é uma discussão homogênea ou pode ser uma discussão heterogênea? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o investimento que eu faço em estoque, eu compro matéria-prima, transformo e revendo. Ele tem um ciclo médio, por exemplo, de 3 meses. Agora, o investimento que eu faço numa fábrica, ele pode ter um payback de 10 anos. Então, eu não pensaria, por exemplo, em construir uma segunda fábrica sem necessariamente antes ter absorvido o investimento da primeira, a menos que houvesse um incremento exponencial de demanda nesse meio de caminho. Né? Então, essas discussões, assim, claro que no final do dia você vai ter que bater o martelo. Mas quanto mais alimentado, né, e devidamente instruído se esteja, essa decisão prática, pragmática, ela ganha um contorno muito mais expressivo. Estou fazendo isso ciente, inclusive, das fragilidades da escolha técnica que eu estou tomando. Mas qual é o grande ponto central? E aí acho que é super importante isso. Quando eu lido com uma situação como essa, é mais ou menos o método científico. O método científico, ele não é infalível, inexpugnável. Ele é falível, ele é expugnável. Mas dentre as propostas de um desenho metodológico, ele é o que mais funciona vis-à-vis os outros que menos funcionam. E mais do que isso, eu tenho que deixar muito claro, detalhado, quais foram as premissas que me levaram até aquele método,
para que, primeiro, um outro indivíduo que venha a replicá-lo consiga replicá-lo, porque ele tem uma espécie de protocolo, manual de instruções. E segundo, um outro indivíduo que venha replicar aquele meu modelo, desse, para mim não vai funcionar, porque uma das escolhas-chave que ele fez funciona no ambiente dele, mas não funciona no meu. Funciona, por exemplo, dizer para uma mineradora que ela tem um curto prazo de 5 anos, porque uma jazida de minério tem uma lavra de 20, 25, 30 anos, mais até. Agora, não faz muito sentido funcionar, por exemplo, para um varejista dizer que ele tem um curto prazo de 5 anos, porque ele tem um giro de estoque de 3 e as debêntures que ele está emitindo são de 2 anos. Então, esse contexto ele me ajuda a ter um delineio melhor ali da resposta. Perfeito. Partindo aqui para o nosso próximo tópico, entidade que reporta, perímetro e subsidiárias. Se a entidade que reporta as divulgações S1 e S2 deve estar alinhada às entidades das demonstrações financeiras, como diferenciar na prática o perímetro da entidade que reporta do alcance dos riscos e oportunidades relacionados à cadeia de valor, que acho que esse é um princípio bem importante da norma, trabalhar a cadeia de valor. E como, Perguntar. e como tratar uma controlada cuja exposição seja materialmente diferente do restante do grupo. Olha que pergunta interessante, né? Estou fazendo aqui peleguismo, não, mas olha que pergunta interessante, porque vê o seguinte, né? O conceito da entidade que reporta, vou até tirar aqui o colete até calor. O conceito da entidade que reporta, ele é o mesmo das demonstrações financeiras, ou seja, o mesmo conceito do balanço consolidado. Então a gente tem dois conceitinhos aí na contabilidade, sem arvorar nisso por muito tempo, que é o conceito da entidade jurídica, que é o que a gente usa para fins de balanço individual, balanço separado, demonstrações separadas, demonstrações individuais, e o conceito da entidade econômica, que é o que a gente diz assim, esse aqui é o balanço consolidado. O conceito da entidade consolidada, ele é um conceito bastante abstrato do ponto de vista funcional, né? Estou vendo aqui o nome aqui da Diana, vou usar aqui a empresa que ela trabalha como referência, né? Então, a Natura, por exemplo, era dona da Avon. Então, o que era o balanço consolidado da Natura? Era o balanço da Natura, os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da Natura, somados com as receitas, despesas, ativos e passivos da Avon, ou seja, era uma coisa só. Agora, vamos supor, por exemplo, que a Avon tem ativos que estão lá nos Estados Unidos e a Natura está aqui no Brasil. Né? Ou seja, são jurisdições diferentes. Então, ele é um balanço, o que eu quero dizer com a ideia de abstração? Ele está somando ativos e passivos, patrimônios de empresas que estão em jurisdições distintas. Enquanto a demonstração financeira individual, aquela que tem o conceito de entidade jurídica, que é usada para pagar imposto, que é usada para pagar dividendo, ela está olhando, obviamente, para a estrutura aqui no Brasil. Ela está pegando o efeito lá antigo da Avon, mas ela está pegando via equivalência patrimonial no investimento. Aí você diz assim, pô, o S1 ele vai lá e estabelece que o mesmo perímetro, né? Ou seja, o mesmo tamanho reportado no balanço, na DRE, na DFC, nas demonstrações financeiras, tem que ser o mesmo tamanho daquilo que é reportado no relatório de informação financeira relacionado à sustentabilidade. That's fine, né? É isso mesmo. Porém, qual que é a imperfeição dessa pergunta? Ou pelo menos aonde que está um conceito que vai ajudar a distinguir as duas coisas? A ideia da cadeia de valor, né? Ela está me dizendo o seguinte, da onde vem o risco? Isso é super importante de ser distinto. Veja o seguinte, ó, quando você pega lá o item B11, lá do S1, se eu não me engano, né? Que ele vai pedir para você falar o seguinte, ó, você tem que avaliar, né, toda vez que você tem ali um evento significativo. Tá certo? Toda vez que você tem uma avaliação de evento significativo. Então, beleza. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui a minha cadeia de valor. Então, a cadeia de valor são os meus fornecedores, os meus clientes e tudo mais. E a minha demonstração financeira, o meu perímetro são as empresas nas quais eu participo. Aí vamos imaginar que um fornecedor meu, por exemplo, né, está na minha cadeia de valor, mas não está no meu perímetro consolidado. Ele foi imputado como alguém que está na lista de trabalho análogo à escravidão. Da onde veio o risco? Da minha cadeia de valor. Como ele contaminou o meu organograma? Por meio de uma controlada. Por qual foi o ponto de contato que ele contaminou o meu organograma? A rubrica de fornecedores e a rubrica de estoques. Pensando contabilmente. Então, a cadeia de valor, ela me dá muito mais uma ideia de onde vem o risco.
Portanto, que a partir daí que eu faço a divulgação. E as demonstrações consolidadas, o perímetro, ele é por onde que esse risco pode adentrar a minha estrutura organizacional. Não sei se me fiz claro, percebe? Quando eu digo o seguinte, ó, vamos imaginar o escopo 3. O escopo 3 é o caso clássico. Escopo 3 eu tenho lá uma cadeia de valor altamente poluente. Seja na forma daqueles que consomem os meus produtos e incluindo, inclusive, aqueles que me geram matéria-prima, insumos, materiais, né, raw material, né, matéria bruta, vamos dizer assim, para desenvolvimento dos meus produtos e serviços. Quando eu olho para eles, no final do dia, assim, eu digo, poxa, meu escopo 1, 10% das emissões totais. Meu escopo 2, 40% das emissões totais. Escopo 3, 60% das emissões totais. Ele não está sob a minha administração. Ele não está sob a minha gestão. Eu não vou reportar para ele, por exemplo, o risco dessa companhia que eventualmente me fornece um determinado tipo de matéria-prima altamente poluente. Eu não vou dizer para ele, quais são os riscos e oportunidades da sua própria estrutura. Mas o que eu estou dizendo é que boa parte dos meus riscos, se amanhã depois disser o seguinte, você faz parte de uma cadeia altamente poluente, portanto você vai ter um pênalti em endividamento, você vai ter um pênalti, por exemplo, captação de recursos, captação de capital, custo de crédito, custo de dívida, vão aumentar ou vão diminuir? Não é por conta da minha ingerência direta no negócio dele, mas é pela minha ingerência direta na minha decisão de comprar dele. Uhum. Tá certo? Então, aonde que é a chave de entendimento aqui da pergunta que distingue uma coisa da outra? O que é o perímetro do reporte do que é o conceito de cadeia de valor? Perfeito. E eu acho que a principal diferença de discussão de perímetro comparando com a DF, na DF você, por exemplo, está olhando para a cadeia de valor, você está olhando predominantemente, como diria Odorico Paraguaçu, para trás-mente. E aqui, a gente olhando para riscos de sustentabilidade, a gente está olhando muito para frente-mente. A gente está olhando muito Exato. a visão perspectiva, e dizendo que na DF é a visão mais retrospectiva. E acho que aqui gera um pouco desse É, desconforto da prática do contador com a prática de sustentabilidade, desse risco de sustentabilidade. é exatamente isso, assim, né? Assim, eu acho que esse aspecto temporal, se eu tivesse que cravar dois elementos centrais aqui para fixar uma síntese de resposta, né? Primeiro seria a distinção entre cadeia de valor e entidade que reporta. São conceitos distintos, tá certo? Acho que no livro não houve uma ideia de fusão das coisas, né? A ideia, a cadeia de valor é por onde o risco vem, da onde ele vem, né? E o perímetro que reporta é como que ele me afeta. O segundo que você colocou, a ideia, por exemplo, das perspectivas retrovisor versus para-brisa, né? Contabilidade está mais na figura do retrovisor, apesar de ela ter muitos para-brisinhas aí, né? Provisões para-brisa, ajuste a valor justo é para-brisa, né? Coisas que envolvem o futuro imponderável, metrificado por alguma modalidade de fluxo de caixa descontado, ele tem muito essa natureza, né? Agora eu queria talvez pegar essa segunda subpergunta aqui, né? Que é, e como tratar uma controlada cuja exposição seja materialmente diferente da do restante do grupo? Tratar no consolidado. Por quê? Veja assim, casos também, de novo, né? A teleologia, né? Pega lá da contabilidade e tenta trazer aqui para a sustentabilidade, em alguma medida, né? Todo mundo lembra do caso da Aon, lembra? Né? Você tem o caso da Aon. O que era o caso da Aon do ponto de vista contábil? Era uma regra que dizia o seguinte: se a sua controlada tiver um patrimônio líquido inferior a X% do patrimônio líquido da controladora, você está dispensado da consolidação. Então abre um tantão de controladas, joga um tantão de dívida nelas, mas esse tantão não é forte o suficiente para fazer com que elas fiquem 1%, X% acima do valor do PL da controladora, elas nunca são controladas, eu nunca apresento a dívida delas. Aqui é a mesma coisa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa aqui que eu tenho lá 98 empresas, eu sou uma holding, por exemplo. Certo? Tem uma holding. Então a holding tem lá várias investidas, várias controladas embaixo dela. A holding de participações puríssima, puríssima, puríssima. Né? Tem várias controladas, várias empresas de participação e investimento embaixo dela. Aí tem uma, por exemplo, então eu invisto no setor elétrico. Aí eu tenho aqui energia gerada por fio d'água, eu tenho eólica, eu tenho fotovoltaica, eu tenho todos os matizes aqui que no final das contas são de super baixa emissão. Mas eu tenho uma bendita de uma termoelétrica. O perfil dela é diferente? Totalmente diferente. Mas se eu não consolidar, por exemplo, nesse perímetro das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade,
né, eu vou estar dando uma informação imprecisa, porque no final do dia, né, ela seria o equivalente àquela pequena, né, vamos imaginar que ela é até menor do que as outras, ela nem é representativa, como ser material. É um bom exemplo, inclusive, de materialidade. Ela pode nem ser material para o grupo como um todo, mas ela é relevante. Que eu vou imaginar um credor que me chama na mesa e fala assim, legal, eu te empresto dinheiro para todas as outras que são de baixa emissão, mas eu vou te colocar um valor a mais aqui, porque mas você pode? Pode. O mercado financeiro, se estiver, obviamente, pensando num título temático, né, ele pode olhar para isso. Então, qual que é o grande ponto? Né? Você tem que consolidar, justamente para não se criar uma possibilidade de que você use isso como subterfúgio para esconder eventuais práticas que não queiram ser ditas. Não vire cherry picking, né? Você quer, pega essas, coloca, pega aquelas, não coloca, né? Então, esse é um conceito contábil muito amadurecido, inclusive. Por favor, Denis. Perfeito. Partindo, partindo aqui ainda para riscos, oportunidades e matriz de riscos. Até que ponto a matriz corporativa de riscos pode ser utilizada como ponto de partida para o S1, S2? Quais adaptações são necessárias para não simplesmente transpor a matriz para o relatório? Como passar desse universo de riscos para aqueles riscos e oportunidades que efetivamente devem ser divulgados e conectados à estratégia? Puxa, isso é muito legal, porque assim, lá no capítulo 1, quando eu fui escrever sobre o risco, né, até falei um pouquinho sobre o começo, eu tentei trazer normas do Committee of Exposure Organization, né, tentei trazer algumas coisas do ISO também, algumas literaturas que a gente usa muito em ciências atuariais de gestão de risco e tudo mais, no sentido de tentar criar um raciocínio do que é o pensamento de gestão de riscos, né? Porque qual que é o grande ponto aqui? O CBPS 01, o FRS S1, ele não é uma norma de gestão de riscos, ele é uma norma de reporte de riscos. Tá certo? Então, isso é um ponto bastante sutil, mas muito relevante. Então, se eu pegar aquilo ali, eu não vou ter, por exemplo, o mesmo que aquele cubo de gestão de riscos do COSO, por exemplo, me diz, né? Quando é que você gera um risco? Aí depende, né, dos quadrantes, baixa probabilidade, baixo impacto, alta probabilidade, alto impacto, né? Que é o risco que você tem que sair fora dele, porque, né, assim, isso aí é o pior dos mundos. Alta probabilidade de alto impacto, né? Ele acontece com frequência, acontece com uma materialidade muito grande, né? Qual que é a ideia? O CBPS 01, na verdade, é assim, você tem que reportar o risco. Qual é a condição presumível para se reportar um risco? A condição presumível para que se reporte um risco é que ele tem que ser fruto de uma realidade subjacente que o antecede. Pode ser que no momento em que eu esteja implementando o CBPS 01, eu descubra novos riscos na minha operação, justamente por essa integração entre áreas, por essa reflexão do modelo de negócios, por essa proposta de se pensar a empresa como um organismo integrado e não como áreas ali vaso-comunicantes, que se comunicam por formas muito, muito esparsas. Né? Mas o ponto central é, a norma ela não é uma norma de gestão de riscos. Né? Então, eu preciso, para reportar o risco, que esse risco esteja previamente documentado pela companhia. Aonde que esse risco, né, ele, ele não está, né, onde é que ele deveria estar, perdão, reportado? Usualmente na matriz de riscos. Então, não sei se me fiz claro, mas se você, por exemplo, não tiver uma gestão de riscos, como é que você vai contar uma história daquilo que não existe, que você não fez? Uhum. Esse é o ponto, né, o ponto substancial. Então, a matriz de risco ela tem que servir como uma espécie de mapeamento, map risking, vamos dizer assim, para que eu possa dizer quais desses riscos que estão aqui devidamente mapeados, eles se alinham com os tópicos aqui de sustentabilidade, sejam eles dos aspectos ambientais, sociais ou de governança. E a Uhum. partir daí eu vou filtrar isso sob o crivo da materialidade para fazer o reporte. Agora, se eu não tenho a prática precedente de fazer uma gestão de riscos, eu não tenho um departamento de gestão de riscos, eu não tenho uma auditoria interna, eu não tenho uma controladoria, eu não tenho, por exemplo, uma auditoria externa que vem fazer revisão de controles internos, eu não tenho, por exemplo, um comitê de riscos, né? Eu não tenho efetivamente essa infraestrutura, esse ecossistema para refletir sobre as exposições que a companhia possui no seu negócio cotidianamente,
Como é que eu vou chegar e vou dizer assim, não, agora eu vou contar uma história aqui, não faz sentido. Né? Então, Uhum. no final das contas, né, até que ponto ela pode ser utilizada? Como ponto de partida. Agora, se ela não existir, o que existe sem ser uma matriz de riscos que possa descrever os riscos da companhia? Foge um pouco do que é pensado, né, do ponto de vista até mesmo de uma análise contrafactual. Ok, eu tenho uma empresa que tem uma gestão de riscos, mas ela não usa o instrumento da matriz de riscos, ela usa alguma outra coisa. O que é esta outra coisa? Sim. Né? Então é um pouco, né, é um pouco mais formal nesse sentido, né? E eu acho que a dificuldade que a gente viu nas primeiras tentativas de reporte que as empresas estavam elaborando é que algumas ou tinham ou não tinham área de risco formalizada, como você colocou, ou ainda tinham alguns desses temas que vão para os relatórios bem distantes da mesa. Acho que esse foi boa parte do ruído no mercado, assim, da dificuldade das empresas para reportar. A gente nunca pode olvidar, nunca pode esquecer que toda vez que uma norma ela é publicada, existe um efeito indutivo, ainda que indiretamente. Tem normas que têm efeitos indutivos diretamente. Por exemplo, olha, você vai colocar aqui o cinto de segurança para dirigir. Se você não colocar, a multa é de X mil reais. Né? Você vai parar de tomar um pilequinho e vai dirigir seu carro, tá certo? Senão você vai tomar uma multa aqui, perder a carteira, ser processado criminalmente, tem toda uma série de implicações. Qual que é o efeito indutivo dessa norma? Criar um comportamento adverso daquilo que se percebia nos usos e costumes. Ou, um outro norma, você pode ter uma norma que queira reforçar comportamentos, cadastro positivo, né? Se você for adimplente com as suas dívidas e tudo mais, com as suas obrigações financeiras, você vai ser colocado numa lista aqui de indivíduos que vão ser potencialmente eleitos aí a pagar metade do dobro. Ok, joia. Né? O que vai acontecer? Isso tem um caráter, né, indutivo próprio. Algumas normas de compliance, como esse caso, algumas normas, por exemplo, de regulação, assim, ela tem um caráter indutivo de forma indireta. Quer dizer isso? A empresa nunca teve lá um departamento formal de gestão de riscos, ela não tinha essa prática, era um negócio muito sui generis, muito idiosincrático, né, muito particular. Beleza, perfeito. Né? Não existe nenhuma lei que diga você é obrigado a ter gestão de risco. Né? Assim, pelo menos até, exceto em algum setor regular, mas instituições financeiras, por exemplo. Mas, o que vai se passar? O sujeito vai ter que implementar a norma. Aí eu pego aqui e falo assim, olha, vamos fazer uma pergunta-chave. Quem é que cuida, por exemplo, de mapear e metrificar os riscos da empresa? Ninguém. Opa! Pode ser que a partir daí, então, se desenvolva uma prática de gestão de riscos estruturante, né? E a empresa internalize aquilo como conhecimento necessário para melhorar a sua capacidade administrativa. Então, esse seria um efeito indutivo de segunda ordem, ou de ordem indireta. Né? Eu ter que dizer para o mercado que eu não tenho riscos, não porque eu não os tenho, mas porque eu não os estudei, Uhum. é um tanto quanto, né, até beira vexatório. Então, há uma. Né, faz jus àquela prática, né? A luz do sol, é o melhor desinfetante que existe. Né? Fica estranho quando a gente traduz para o português, né? Mas talvez o melhor antisséptico que existe, né? Mas é um pouco disso, né? Ah, tinha só uma ali, só para não falar que não posso. Como é que você passa, né, desse universo de risco para aqueles que devem ser devidamente divulgados, né? Eu achei que aqui o conceito-chave é a própria materialidade, tá certo? Assim, é esse que é o ponto central, né? Assim, quando você fala assim, olha, o que a matriz ela olha especificamente falando? Se você pegar, por exemplo, a matriz de risco, ela olha lá probabilidade por severidade, né? Se você pegar probabilidade por severidade e passar por uma camada de materialidade financeira, o produto de materialidade por severidade, probabilidade por severidade, perdão, se esse produto for inferior à materialidade financeira e ele não for relevante naquilo que a gente discutiu anteriormente, ele não deve ser divulgado. Se ele for relevante, ele deve ser divulgado. Então, é como se eu tivesse tem uma coluna, aquilo que fica para cá você divulga, aquilo que não fica para cá você faz um segundo teste de avaliação para saber se é relevante. Se for relevante, joga para cá, se não fica para cá, que é não divulga e divulga. Perfeito. Você também veja uma coisa, hein? Assim como eu faria, tá? Ou como eu tenho feito, ou como eu tenho pensado também. Se alguém tiver. Nossa, né, isso nunca não é uma posição aí terminal, pelo menos. Pode ser outras ideias muito melhores, muito mais elegantes do ponto de vista intelectual.
Mas eu concordo exatamente com a sua ideia. Bom, falando aqui de capítulo 2, clima, cenários, efeitos financeiros, métricas e metas. Na prática, o que você entende que diferencia uma boa narrativa sobre um risco climático de uma divulgação S2 efetivamente conectada aos seus efeitos financeiros atuais e esperados? E até onde é necessário quantificar os efeitos quando uma informação qualitativa pode ser suficiente? Isso é bom, né? As coisas que a gente fala em narrativa, né? Apesar da expressão ela ter tomado um caráter um tanto quanto controvertido nos últimos anos, né? Porque narrativa nada mais do que é uma forma de relatar uma situação ocorrida, né? Recentemente eu escrevi um capítulo de um livro, né? E o capítulo era justamente uma coisa que meu pai sempre falava, assim, que era quando você não tiver nada para falar, fala sobre o tempo, né? Que é aquela conversa de elevador, né? Você entra no elevador e todo mundo se cumprimenta, oh, tá chovendo, não tá chovendo, tal. Mas ali a discussão do tempo, ela foi uma discussão, e estou evocando isso porque eu acho que alguma medida pode ajudar nesse sentido, que é assim, a nossa ideia de tempo é como se o passado ele fosse uma coisa absolutamente concretizada Então, o passado, ele depende muitas vezes da maneira como ele é relatado. Né? Ele depende, por exemplo, da forma como. Eu estou usando o passado aqui, apesar de a gente falar de risco, a gente está falando de futuro, tá certo? Porque o passado, até mesmo o passado, que seria uma ideia de tempo verbal mais concreto, né? Se eu pedir, por exemplo, se nós formos no cinema e pedir para descrever aqui, todos nós que estamos aqui, como é que foi o filme, certamente a descrição de cada um vai ter pontos muito subjetivos. Porque isso depende, obviamente, da forma como as pessoas veem. Daí a importância das empresas contarem as suas próprias histórias. Para o mercado poder partir e construir uma contraversão daquilo ou uma revisão daquilo a partir do que a própria empresa falou e não do que se concretizou como uma percepção geral. Então, quando eu olho, por exemplo, uma narrativa, o que é uma narrativa? A narrativa é um discurso. Como é que se tem uma análise de um discurso? Né? Quais são as molduras, quais são os bordos que eu tenho que cingir, os bordos, né? Os limites aqui para cingir esse discurso? Bom, a simples afirmação, por exemplo, que uma empresa tem um compromisso com sustentabilidade, quer dizer muita coisa, né? Eu tenho que ter uma descrição de como é que isso é feito. Tem que ter um aspecto descritivo de como é que isso é feito. De como é que o modelo de negócio está sendo ajustado. De qual é a expectativa razoável, por exemplo, de que esses riscos se materializem. Ainda que não seja uma expectativa no sentido de assim, razoável. O que é razoável? Poxa, olha, um raciocínio lógico. No passado aconteceu, pode ser que não aconteça. Bom, não aconteceu no passado, mas existem várias informações aqui do tipo previsões de que vai ter uma caracterização desse risco no futuro. Né? Os painéis de PCC, por exemplo, as questões climáticas. A mudança, por exemplo, na forma como as novas gerações veem as relações de trabalho para uma firma de consultoria. Então são elementos importantes. Eu tenho que ter ali uma espécie de ancoragem em algumas informações razoáveis. Então, isso tudo no final do dia, né, vai fazendo com que esse discurso ele seja imbuído de um contorno de elementos críveis, que é mais ou menos como a gente faz no dia a dia nosso, se vocês pararem para pensar. Nem todas as decisões que nós tomamos, do ponto de vista particulares, elas são calcadas estabelecidas, né, em premissas fortes que sempre se verificaram e são imutáveis. Não, muito é o silogismo. É a conexão lógica das ideias. Quer dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui ativos, né? Esses ativos, por exemplo, quando foram desenvolvidos para uma empresa que trabalha com linha amarela, trator, né? Uma série de pontos aí, especificamente falando. Assim, pô, isso aqui, está no meu parque industrial, investi X bilhões de reais. Né? Eu tenho visto, por exemplo, que motores elétricos estão sendo utilizados. Eu tenho visto, por exemplo, que boa parte das empresas que locam essas minhas frotas podem estar interessadas, por exemplo, em maquinário de linha amarela elétrica. Não seria, por exemplo, não presumível que isso possa acontecer como está acontecendo com veículos de frota de uso doméstico. As pessoas estão trocando minimamente esses motores a combustão por motores híbridos. E podem vir a trocá-los quando tiver uma maior autonomia por motores elétricos. É implausível isso que eu estou falando? Não. É uma situação contextual? Também não. É uma elucubração, uma conjectura. Mas da onde é que vem isso efetivamente, ou deveria vir isso efetivamente? De uma posição estratégica da empresa. De novo, se do mesmo modo
que eu não tenho uma matriz de riscos, fazer um detalhamento sobre os riscos que existem, porque potencialmente eu não tenho um departamento incumbido dessa função de gestão de riscos, ou alguma pessoa, se eu não tiver nos altos níveis da companhia um pensamento material sobre a estratégia da empresa, documentado, tá certo? Se as atas, se as reuniões do Conselho de Administração sempre forem para aprovar as demonstrações financeiras, ou olharem o que aconteceu nos últimos 3 meses, e não pensar no que pode acontecer nos próximos 5 anos, há uma espécie de um esvaziamento de cultura organizacional que me impede de ter, né, esse tipo de discussão e alimentação do próprio relatório. Né? Então é um pouco disso que me parece ser necessário de ser levado, né, como uma necessidade de teste de coerência narrativa, sabe? Eu acho que esse é um aspecto central. Assim. Uhum. E aqui justamente entra a questão quali, né? Porque às vezes você não vai realmente conseguir fazer uma quantificação muito precisa. Então talvez você tenha que começar com base É, num cenário qualitativo e com o tempo ir aprimorando. Você sabe Acho que que vai. quando eu estava. Desculpa, é bem bom o que você está falando, Denis, assim, é bem interessante, porque eu estava escrevendo o capítulo sobre os relatórios da Vale e da Renner. Eu sempre me pegava numa coisa pensando assim, lendo os relatórios, né? Tem muitas coisas que são ditas, ó, não é possível você quantificar. E aí surge, obviamente, você evoca automaticamente o aspecto qualitativo, né? Essa primeira coisa que eu acho que é super importante é assim, explica o motivo do porquê não é possível quantificar. Ainda que em breves linhas. Porque você fala assim, olha, não é possível, né, quantificar, porque primeiro eu posso não ter dados e se eu tomar dados futuros, eles são tão aleatórios, eles são tão randômicos, que podem me levar, por exemplo, a dar uma espécie de alarmismo que não vão gerar mais informação do que desinformação. Mas ainda assim, você pode dizer, olha, aqui, mas veja, isso aqui é a minha descrição qualitativa. Se essas coisas acontecerem, elas podem afetar ativos. Quais ativos? X, Y, Z. Passivos. Quais passivos? W, K, Y. Né? Assim, então vai colocando essas coisas meio que na roda de explicação. Né? Dizer o porquê não se pode quantificar ajuda muito a entender do porquê que se adotou a estratégia qualitativa de divulgação. Perfeito. Avançando aqui para o capítulo 3, falando de implementação, proporcionalidade, os alívios de transição. No primeiro relatório, como distinguir três situações: ausência de informação expressamente coberta por um alívio de transição, uma limitação legítima decorrente de mecanismos de proporcionalidade e uma lacuna que, na prática, representa não atendimento à norma. Quais seriam as armadilhas mais comuns que você imagina nessa distinção? Isso é bom, né? Porque, de novo, é bastante subjetivo e tem sempre que tomar um cuidado para não parecer arrogante olhar de fora da empresa e falar, você simplesmente está querendo dar a informação, né? Porque você está querendo esconder alguma coisa, está querendo reduzir custo e tudo mais. Eu sou muito sensível a essa ideia de custo-benefício. Assim, eu sou muito sensível. Tanto que, particularmente falando, né? Sempre me bateu muito, falar assim, poxa, é um relatório novo, né? Tem uma implicação nova e tudo mais, mas veja, toda essa discussão do ISSB, ela só aconteceu porque muita gente levantou a mão dizendo que ia, né, incrementar os seus modelos de negócio mediante práticas mais sustentáveis. Né? Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar primeiro quais são os 5 reliefs que a norma traz. Simultaneidade, publicar junto com a demonstração financeira, a ausência de comparativos, né, no primeiro ano. Isso no caso brasileiro foi até mais alongado. Né? Clima primeiro. Clima pode ser o primeiro, tá certo? O S2 primeiro, antes do S1. Método de mensuração de emissões. Ou seja, você tem um método lá, por exemplo, que não é, né, o tradicional, você está usando ele porque localmente é melhor e tudo. Escopo 3. Tá certo? Assim, esses são, vamos dizer assim, os 5 reliefs diretos que a norma traz. Né? A esses reliefs se somam, por exemplo, algumas coisas adicionais. Né? Se somam, por exemplo, a proporcionalidade, ou seja, quando os dados já existem. E você simplesmente está fazendo, né? Olha, boa parte do que existe no S2 já existia no SASB.
Então, o esforço proporcional de tombamento é uma coisa até mais simples, né? O que vai acontecer é, se aquilo estava indo para o SASB, num pensamento, por exemplo, de uma auditoria com tracking records mais frágil, com uma cadeia, uma rota de evidenciação da origem, processamento e entrega da informação mais simples, e agora vai passar por um incremento, então no final do dia você não está falando necessariamente de um custo de obter a informação, você está falando mais especificamente de um custo de obter essa informação de uma forma rastreável, que um terceiro independente possa fazer o caminho de frente para trás. Então é um pouco importante isso. Então o que vai acontecer? Você tem um outro ponto importante que é a relação de custo-benefício, que está dentro desse aspecto da proporcionalidade, como se fosse uma subdivisão, né? Um gênero, né? Uma espécie, né? da proporcionalidade. Qual que é o grande ponto? Assim, a gente não pode confundir relief de escopo com juízo de relevância. Do tipo, eu acho que essa informação ninguém vai usar. Que é um argumento que ele é um argumento quase que reductio ad simplorum, né? Que é o termo que a gente usa na lógica formal, que é redução à simplicidade. O que é a ideia do reductio ad simplorum? Né? Você usa uma premissa pretensamente mais simples para desqualificar um problema de ordem mais complexa. É algo mais ou menos como alguém disse, que para um problema complexo sempre tem uma solução simples, porém errada. Né? Então, muitas pessoas, quando evocam uma espécie de desmoralização dos relatórios de sustentabilidade, das discussões de sustentabilidade de uma forma geral, eles levantam a mão e dizem, mas o investidor não paga por isso. Automaticamente, isso é o mesmo raciocínio, só que em meta-análise, meta-síntese. Né? Quer dizer, ninguém deveria, então, dar essas informações, porque no final do dia, essa informação ninguém a utiliza, automaticamente ela não tem benefício, só tem custo. Daí a importância dos relatórios serem regulatoriamente determinados, não voluntariamente estabelecidos. Porque se o que eu quero é comparabilidade, o meu juízo de relevância ele é tão subjetivo quanto o meu juízo de relevância. Então, o que importa no final das contas é uma espécie de determinação de relevância institucional. O que é a determinação de relevância institucional da entidade que reporta? A materialidade. A materialidade. Então, como é que você... não tem como você ir para uma discussão como essa, não estando bem preparado num aspecto quase que lógico, retórico, né, discursivo, para entender muitas vezes se o enunciado de quem está colocando. Isso aqui não é relevante. Sobre qual pressuposto? Não é relevante sobre o pressuposto, por exemplo, de que eu nunca vi ninguém usar. Eu também nunca vi várias coisas na minha vida, e várias coisas na minha vida acontecem e eu nunca tê-las visto. Então, assim, esse não é um argumento logicamente válido, né? Eu acho que isso tem um ponto importante nesse sentido, né? Porque eu não posso confundir. Você sabe onde isso surgia muitas vezes? Na leitura e reflexão sobre aquela passagem que diz assim, informação materialmente sensível. Sabe a discussão materialmente sensível? Né? Ela é comercialmente sensível, por exemplo, estrategicamente sensível. Né? Porque isso é algo sempre assim, olha, qual que é o limite da divulgação? É o limite também, porque, veja, você põe no sapato ali de um administrador. O sujeito está lá com um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Assim, um novo farmaco, um novo produto, alguma coisa que seja muito sensível. Se ele dá aquela informação rigorosamente aberta para o mercado, a chance dele perder aquilo porque alguém vai fazer com mais velocidade do que ele é muito grande. Se ele não dá aquela informação para o mercado, o investidor pode depois vir e dizer o seguinte: se eu tivesse informação, eu não teria tomado a decisão que eu tomei. Então há um equilíbrio muito tênue entre aquilo que eu divulgo e posso perder uma chance por conta da divulgação, e aquilo que não divulgo e posso ser posteriormente sido chamado a um tipo de procedimento judicial, arbitral, coisa que o vale, no sentido de me perguntarem, mas se você tivesse me dito, eu não teria feito. Há uma tensão natural sobre isso. Daí a importância do estabelecimento de uma regra institucional, ou seja, materialidade que diga, isto é uma informação, isto não é uma informação. Né? Então, eu não posso confundir, por exemplo, a proporcionalidade daquilo que eu vou chamar de um juízo de irrelevância ou juízo de insignificância. E só para acabar essa parte, né, nós precisamos desenvolver aqui alguns raciocínios mais comuns, porque, mais bem robustos, porque quando eu falo custo-benefício
na cabeça de todo mundo, assim, custo-benefício da informação financeira, custo-benefício da informação corporativa, custo-benefício da informação de sustentabilidade. É um lugar comum. É a mesma coisa que você falar assim, ceticismo do auditor. É um lugar comum, porque ele me evoca um arquétipo de entender, na minha cabeça, né, como que, se eu tenho uma barrinha que supera a outra, essa barrinha deve prevalecer, a outra deve sucumbir. Se essa que prevalece é o custo, divulga-se. Se essa que prevalece é o benefício, divulga-se. Se é o custo, não se divulga. É quase que cai numa regra ali de regra de lógica formal. Qual é o problema disso? Legal, na cabeça faz todo sentido, na sala de aula também, mas e na prática? Vamos pegar um caso clássico. Vamos imaginar que uma empresa não divulgava o escopo 3, ela passou a divulgar o escopo 3. O que seria um pensamento estruturante para um ser humano como a gente aqui no século XXI, né? Para saber se divulgar o escopo 3 mexe ou não mexe na propensão à tomada de decisão do usuário econômico? Tentar encontrar algum canal de decisão tomada pelo usuário econômico que pudesse ter sido impactado pela divulgação do escopo 3 e avaliar se antes e depois dessa divulgação houve uma mudança no padrão do decisor. Do tipo, divulguei o escopo 3. Vou pegar casos clássicos da literatura. O custo de capital aumentou ou diminuiu? O endividamento aumentou ou diminuiu? O custo da dívida aumentou ou diminuiu? Aí eu chego à conclusão, nada aconteceu. Divulgar o escopo 3 deixou de ser relevante? Não, não posso chegar a essa conclusão também. Ele pode simplesmente não ter sido absorvido na tomada de decisão do usuário final e, portanto, ele ainda não foi, respectivamente, plotado no mundo das coisas de fato. Então, essa coisa do custo-benefício da informação, ela é uma armadilha retórica, muitas vezes. Porque eu não tenho, muitas vezes, como comprovar empiricamente que o custo foi superado pelo benefício. E muitas vezes eu não tenho o custo e o benefício em momentos síncronos, simultâneos. Eu posso ter o custo hoje, mas o benefício dessa informação não vai ser sentido hoje, sim daqui a 5 ou 10 anos. Perfeito. Entendeu? Então eu preciso de janela temporal. E aí os estudos e a metodologia que nós temos, ela não alcança isso. Então, de novo, volta-se para onde? Volta-se para a lógica e se sai, perdão, da discussão empírica. Né? Não tem muito o que fazer. Para mim, uma armadilha da proporcionalidade é também exagerar, né? Falar que tudo não é proporcional. E olhando para trás, lembro que eu acompanhei a implantação dos primeiros 20F no Brasil, que era a resposta à SOX. Os primeiros anos, fazer os relatórios era muito mais trabalhoso e a qualidade era menor do que há 5 anos depois, onde os relatórios eram muito mais fáceis e de melhor qualidade. Então, acho que proporcionalidade, para mim, é algo que tende a use com moderação e não use durante muito tempo. Né? Assim, a gente nunca pode esquecer que você tem custos ali que vão sendo diluídos à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, tá certo? Né? Fazer o primeiro ano de alguma implementação deve ser super maior do que. Agora, o que não dá? Isso não dá, inclusive, para você ser formulador de política pública e pensar em desenho regulatório, esperando que as coisas sejam simultâneas. Né? Essa nossa aproximação com os protocolos de pesquisa da medicina, eles são muito complexos, especialmente em ciências sociais, como economia, como a contabilidade, como finanças e tudo mais, pela seguinte razão. Você pega teu filho está lá com algum tipo de enfermidade. Você leva seu filho lá no hospital. A pessoa, legal, né? Vi aqui, né, a virose. Vi aqui, cheguei numa virose, né? Tem 350 milhões de tipos de doenças diferentes lá, tal, mas é uma virose. Mas, geralmente, a gente trata esse tipo de virose com uma injeção. A galera aplica uma injeção no menino. Aplicou a injeção no menino. O que acontece? Daqui 2 horas ele está bem. Como é que você vai, então, pensar num protocolo de pesquisa, né, para essa vacina? Você tem a enfermidade, você aplica a enfermidade antes dos testes com seres humanos, aquela enfermidade, ela dá amostras de recuo, e assim se cria, né, e tudo mais. Legal. O que você não avalia no momento em que você necessariamente está fazendo esse tipo de protocolo? Você não avalia se o menino, a partir do momento que ele toma essa vacina, isso contribui para incrementar ou decrementar o sistema imunológico dele. Porque depois que ele tiver essa mesma enfermidade, será que ele vai ter um sistema imunológico que sozinho consegue lidar com ela?
Ou será que o sistema imunológico vai ficar esperando uma nova dose da mesma vacina, do mesmo remédio, não é vacina, porque é vacina complexo, mas do remédio, por exemplo, né, do medicamento que está sendo ali intravenoso, para poder, de uma certa forma, reagir e reestabelecer os parâmetros de saúde, os marcadores dele. Aqui a discussão ela passa pela mesma ideia, só que com alguns contornos. Publiquei o relatório, não reduziu o custo de capital. Tá vendo? Falei que não dá em nada. Mas será que a empresa não melhorou o sistema de governança dela, não teve ganhos internos, intramuros, que fizeram com que ela passasse a ter um departamento de gestão de riscos, um alinhamento entre as áreas, tivesse toda uma espécie de sincronização entre condutas, tempos e movimentos, que fazem com que agora a empresa possua uma estrutura de governança mais robusta? Então, se eu tomar sempre, né, uma coisa que ela tem esse caráter, porque eu não verifiquei, então eu vou cair na mesma ideia, uma espécie de um imediatismo de resultados, quando muitas vezes o benefício. Eu lembro de um paper que eu fiz só para transitar, porque eu estou tentando. Assim, é difícil você se desvencilhar de quem você é para responder as coisas que vão surgindo, né? Mas assim, as coisas elas se conectam na mídia. Eu lembro de um paper que eu fiz junto com alguns colegas que a gente mostrava o seguinte: que empresas que fazem IPO e tinham na base acionária Venture Capital e Private Equity, ou seja, empresas que não tinham ações listadas na bolsa, e tinham na base acionária acionistas profissionais que se envolvem diretamente com as práticas financeiras da companhia. Não é simplesmente o cara que coloca dinheiro e fica de fora. Não, ele coloca um CFO lá dentro, coloca um administrador muitas vezes e vai tocando o negócio. Essas empresas tinham um resultado nos próximos 5 anos depois do IPO dela superior do que as empresas que não tinham. Ao que nós atribuíamos isso? A presença de uma estrutura institucional mais robusta. Mas no primeiro ano, segundo ano, não, você tinha um efeito crescente, não era imediatamente. Né? Então é mais ou menos isso que eu estou pensando. Sabe? É um tipo de literatura que não se dá com base na janela de evento imediata, ela se dá com uma janela de evento mais alargada. Perfeito. E ter estrutura no começo custa mais caro. Não tem Custa mais jeito. caro. Subiu até um balãozinho aqui falando que como é que eu vejo a IA num negócio como esse, né? Como o Papa Leão tem visto, né? Com ânimo e com medo, né? Porque com ânimo porque ela pode, de certa forma, otimizar várias formas que não sei, comentei aqui o Papa Leão, não sei se vocês já leram, né? A Magnífica Humanitas, né? Que é a última encíclica papal que foi publicada, é justamente sobre inteligência artificial, sobre esse mundo nesse sentido, né? Mas qual que é o ponto central? Acho que tem toda uma possibilidade de desenvolvimento, desdobramentos ali a partir da inteligência artificial. Todo mundo tem dado mostras disso, tem dado provas disso, né? A gente vê isso na universidade frequentemente. Qual que é o problema? Nós nos tornarmos rasos demais. Sim. Né? Esse eu acho que é o grande medo. Né? Assim, né? Recentemente eu tive um caso aqui de um colega que escreveu um capítulo para um livro. E aí, quando ele foi ler o capítulo introdutório do livro, que eram os sumários, os capítulos que foram ali devidamente escritos, né? O sumário que referenciava o capítulo dele, o resumo do capítulo, não tinha nada a ver com o capítulo que ele tinha escrito. Ou seja, potencialmente, alguém pegou aquele tanto de capítulo, faça um resumo para o capítulo introdutório. Né? E esse resumo do capítulo introdutório não convergia. Então, isso são coisas, assim, não estou usando isso para criar nenhum tipo de rádio peão ou boca de siri, né? Mas o ponto central é o seguinte: você revisa as coisas que você faz, esse é o ponto. A IA, ela é um facilitador, é uma ferramenta. Né? Então, eu acho que tem um efeito aí que precisa ser levado em consideração. E aqui acho que entra a grande questão de conectar para esse nosso contexto aqui também você não criar algo desassociado do resto, né? Você tem lá formulário de referência, você tem para PDF, você tem uma série de outros documentos que tudo vai ter que convergir. Sem Partindo dúvida. para a arquitetura do relatório, localização, interoperabilidade, se o S1 e S2 estabelecem requisitos de divulgação, mas não um padrão editorial único, quais os critérios devem orientar a decisão entre um documento S1, S2, independente, sua relação com relato integrado, relatório anual, relatório de sustentabilidade, uso de interoperabilidade com outros referenciais? Quais são os principais riscos de uma arquitetura de reporte mal definida? Bom, isso é super bom, né? Você vê que isso tem uma seção lá específica, né? Os itens 60 e 63 lá, se eu não me engano, do CBPS 01. Acho que isso tem lá essas definições, né? Que ele diz assim, olha, ele não se confunde com o ADF, mas é interessante que ele faça parte do relatório financeiro, ou seja,
Então, o que eu quero dizer? O que são as DFs, grosso modo dizendo? Balanço, demonstração de resultado, fluxo de caixa, demonstração das mutações de patrimônio líquido, notas explicativas. No caso do Brasil, tem uma sexta, que é a demonstração do valor adicionado para a sociedade anônima de capital aberto, né? Que é a previsão lá da inclusão da DVA. Então, o relatório de informação financeira relacionada à sustentabilidade, ele não é uma sétima. Ele é uma categoria à parte. Mas os itens lá de 60, 63, CBPS 01, o que eles falam? Publica junto. O que é o recomendado? Inclusive lá a questão do relief de simultaneidade de publicação, né? É justamente para que você possa colocá-lo ali junto. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, você está pegando aqui, lendo todas as informações, vai chegar no relatório financeiro de informação de sustentabilidade. Você vai pegar um outro PDF para fazer essa comparação, sendo que poderia estar tudo junto. Né? Assim, então, no final do dia, é importante. Então, essa sincronização temporal, ela tem essa característica, né? Que, por exemplo, se você não está publicando conjugadamente o SU, o relatório de informação financeira relacionado à sustentabilidade com as DFs, você já não consegue fazer isso. Então, a simultaneidade já é quebrada. Né? O que você pode fazer? Referência cruzada é permitida, por exemplo. Mas você tem que olhar lá os requisitos de B45, B47, você pode fazer referência cruzada, tipo, ó, essa linhazinha aqui no relatório de informação financeira de sustentabilidade, dizendo que eu tive um investimento intangível, porque agora eu estou gastando aqui com investimentos em softwares para monitoramento de emissões de dióxido de carbono. Isso aqui tem uma referência cruzada com a nota explicativa número 19, lá da demonstração financeira, mais especificamente da nota explicativa, com a rubrica de ativo intangível do balanço. Quando você olhar aquela linhazinha, ativo intangível, saldo inicial, adições, exclusões, amortizações, impairment, saldo final, esse valorzinho vai estar na coluna de adições lá. Então, essas referências cruzadas, elas podem ser feitas, né? Então, o que é importante você pensar aqui em termos de editoração? Né? Essa referência cruzada é um exemplo clássico de conectividade. É um exemplo clássico de conectividade. Né? Como, por exemplo, você pode fazer conectividade com outros documentos que não só a demonstração financeira, você pode fazer com o MD&A. Né? Então, você tem essa possibilidade. Então, qual que é o grande ponto? Você tem esse rastreamento, tá certo? Eu consegui enxergar naquilo que está... Primeiro, compreensão de que ser publicado junto não quer dizer que faz parte da demonstração financeira. O México quase caiu nesse problema. Depois eles pensaram melhor. Como é que seria no México? O México ele queria que fosse publicado dentro das demonstrações financeiras. O auditor levantou a mão e falou, pera lá, como é que eu vou auditar isso? Vou auditar como se fosse uma FRS? Sendo que a minha FRS vai criar uma confusão. Aí colocaram do lado de fora, mais juntinho. Né? Agora, qual que é o ponto central? Você tem uma espécie de auditabilidade. Aquilo que eu enxergar e eu enxergo no outro. Mas pensem numa coisa também que o Denis tocou, que é super importante. Tem informações na informação financeira de sustentabilidade, no relatório de informação financeira de sustentabilidade, que são informações, por definição, prospectivas. E não vão estar no balanço. Vamos imaginar que a companhia baixou uma decisão em que ela vai fazer investimentos, por exemplo, para converter uma planta fabril, e essa decisão ela tem uma natureza, por exemplo, socioambiental. Ela diz, aqui no relatório de informação financeira dela, nós vamos gastar 350 milhões de reais para levar a cabo esse plano e essa decisão que foi tomada aqui no Conselho estrategicamente. Quando eu olhar para o balanço, eu vou enxergar alguma coisa desses 350 milhões? Não vou enxergar nada. Por que eu não vou enxergar nada? Porque a contabilidade não reconhece o orçamento de compra. Ainda não está no balanço. Está onde? Porque o balanço é a contabilidade financeira. Está na contabilidade gerencial, no orçamentário. Estando na contabilidade orçamentária, não vai estar aqui. Então, essa informação, eu não vou conseguir cruzá-la com aquilo que está no balanço. E é natural que assim seja. Eu não devo chegar em casa à noite, né, e me penalizar por isso, ficar com a cabeça pesada e falar, poxa, como é que o auditor vai ver? Você não pode olhar isso e falar que está errado. Não está errado. Agora, o que é esperado? Que à medida que você comece a empenhar esforços, recursos, gastar, fazer o investimento na fábrica, que eu faça uma conciliação intertemporal desses relatórios. Dizendo, em 2026, nós dissemos que íamos gastar 350 milhões de reais. Aqui em 2027, nós gastamos 50, que pode ser visto na rubrica de ativo imobilizado, mais especificamente na nota explicativa XPTO. Essa consistência narrativa, ela tem um elemento temporal muito forte. Aquilo que é
eventos ocorridos do ponto de vista da informação financeira relacionada à sustentabilidade que possam ser devidamente distintos nas demonstrações financeiras, é suscetível a essa referência cruzada. Aquilo que é futuro ainda não, mas aquilo que é futuro, quando se tornar passado, aí eu vou ter que pensar que eu vou ter que fazer esse cruzamento, né, intertemporal, vamos dizer assim. O risco de uma arquitetura mal definida é o relatório se tornar, assim, você tem um produto ótimo e o seu deliverable é péssimo. O seu entregável é péssimo. Não é? Assim, é essa a consequência. Perfeito. É um baita desafio, especialmente que é um produto novo, né? Não é Sim, algo que a gente já tem centenas de boas referências publicadas no mundo. Está sim. num processo de bem inicial. Ainda no capítulo 4, a questão de governança, controles, áreas envolvidas e asseguração. Que controles internos, trilhas de evidência deveriam existir desde o primeiro ciclo de reporte para tornar as informações rastreáveis, asseguráveis, permitir uma evolução futura da robustez da asseguração? Nesse processo, o que deve ser efetivamente supervisionado pelo conselho e o que pertence à responsabilidade da administração? A resposta, pergunta interessante e tem uma parte aí, inclusive, que ela tem um caráter até jurídico, né? Porque quando você vai olhar para a Lei 6.404, o que distingue o Conselho de Administração da administração? Né? A minha interpretação como não advogado, né, e, portanto eu posso estar cometendo uma absoluta propriedade de termos de leitura societária, de legislação societária, é que o Conselho de Administração faz parte da administração. O que não necessariamente faz com que ele tenha as mesmas. O Conselho de Administração, perdão, faz parte da estrutura administrativa da empresa, mas não necessariamente lhe atribui as mesmas responsabilidades que seriam atribuídas à diretoria executiva. Né? Então, não dá para pensar, por exemplo, até mesmo se fosse isso, né, todo o resto estaria errado. Porque como é que você vai pensar, por exemplo, num conselho que se reúne uma vez por mês, uma reunião de 8 horas, 6 horas, sejam lá 4 horas, para reperformar, ainda que por bases amostrais, aquilo que uma diretoria executiva fez, por exemplo, ao longo de 40x4. Ou seja, haveria uma inviabilidade, uma incompatibilidade entre o dimensionamento do recurso e a atribuição de escopo. Né? Mas vamos pegar aqui o primeiro ponto. Qual que eu acho que é a principal reflexão que essa pergunta me traz? Muitas vezes, né, a gente tem uma espécie de elaboração de relatórios de sustentabilidade de uma forma tanto quanto artesanal, vamos dizer assim, comparado com a maneira como as demonstrações financeiras são elaboradas. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quando você vai implementar, por exemplo, um software gerenciador de banco de dados, né, dentro de uma empresa, um SAP, um Oracle, né, um Proteus, e aí outros e tantos quantos se equivalem, né? Você tem todo um desenho de um fluxo sistêmico que é sobre esse fluxo sistêmico que muitas vezes os controles internos são todos ali ancorados, para coleta, processamento, aglutinação e transformação de dado em informação. De sorte que o trabalho final da elaboração da demonstração financeira muitas vezes aperta alguns botões, faça algumas interfaces, toma cuidado para saber se tudo aquilo que devia ser subido para o sistema foi subido, foi carregado. E não está faltando, por exemplo, um lote de nota fiscal que deixou de ser lançado para algum departamento, alguma interface que não se comunicou entre um módulo e outro, e aí uma linha está mais ou menos subavaliada e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem um fluxo sistêmico desenhado. Como é que funciona muitas vezes a elaboração de relatório de sustentabilidade aqui? Não é o demérito, eu acho que é cada processo com o seu processo, cada trilha com a sua trilha. Né? Quantas pessoas que atendem aos critérios de diversidade, equidade e inclusão nós temos na empresa? Passa a mão no telefone e liga para o RH. O RH te fala, você marca num pedacinho de papel. Aí você vai lá, entra no seu Word e começa a digitar. Tantos, tantos, tantos e tantos. Ou seja, há uma espécie de uma coleta informacional que não passa pelo mesmo fluxo sistêmico de obtenção da informação, suscetível, inclusive, a uma rastreabilidade. Equivale dizer que no primeiro ano você tem que ter, por exemplo, um módulo de um gerenciador de banco de dados plenamente implementado, com capacidade de simplesmente você apertar um botão e plotar um relatório e você discutir só o fino ajuste textual? É isso que a gente está falando, tá certo?
Não é disso que a gente está falando. Agora, também o outro extremo, que é aquele procedimento que eu tinha de passar no telefone, sair ligando para as pessoas e mapear aqui, né, sem ter uma evidência formal de que aquela informação foi aquela de fato, e não sofreu, seja por voluntarismo ou involuntariamente, algum tipo de manipulação no meio do caminho, também não vai ser o suficiente. Né? Então, para dar uma resposta, né, para um tipo de pergunta como essa, a resposta é: tem que se amoldar no seu caso concreto. De modo que você não pode estar nem no extremo que já esperar que se tenha, claro, obviamente, se você tivesse na situação de simplesmente apertar os botões e ter as informações com toda a sua trilha documental e simplesmente fazer testes para saber se essas informações são corroboradas pelos documentos apresentados, perfeitamente, né? Não temos o que discutir. Seria o melhor dos mundos. Mas se você não está nisso, também não pode estar no extremo oposto. Qual que é o extremo oposto? Um hand collecting, uma coleta manual, sem nenhum tipo de procedimento ou protocolo que me explicite, caso eu seja um terceiro interessado em reprocessar aquela forma de obtenção da informação. Eu não tenho nenhum tipo de assessoramento ou possibilidade de fazer isso, porque não existe um tracking, não existe uma trilha, não existe toda uma rotina. Né? Então, primeiro, você tem que pegar e ver qual que é o teu nível de detalhamento. Né? Isso é super importante. Agora, de novo, até onde o conselho tem de descer? Essa é uma coisa super interessante. Eu atribuo ao advogado Paulo Aragão, né, pessoa que eu tenho muita amizade, uma frase muito interessante que ele me disse uma vez, me marcou muito, assim, por isso, didático, né, em direito societário, que foi assim: o que é o Conselho para a Sociedade Anônima de Capital Aberto? Ele é uma espécie de uma assembleia permanente dos acionistas. Eu gostei muito dessa expressão, porque os conselheiros de tese representam ali os acionistas e são um layer, né, de supervisão. Você, por exemplo, não chama um analista para dizer, um acionista para tomar decisões operacionais do dia a dia. Então, me parece que o conselho teria que estar muito mais numa estrutura estratégica, de decisões que são estratégicas. E estratégia pode ser de curto, médio prazo. Não acho, por exemplo, que o conselho tem que ficar discutindo, né, coisas do tipo tão nuançadas, vamos dizer assim, tão específicas. Mas ele também não pode simplesmente ficar numa posição em que ele não está interessado, porque num relatório de sustentabilidade que a empresa está publicando, num relatório de informação financeira relacionado à sustentabilidade que a empresa está publicando, ainda que seja voluntário. Porque, veja, ninguém falou que pelo fato de ser voluntário pode ser emprestado. Ou ninguém falou que por ser voluntário pode ser desleixado. Tá certo? O fato dele ser voluntário simplesmente quer dizer que você tem que fazer com o mesmo rigor que deveria fazer quando era mandatório, né? E levá-lo a cabo se entender que voluntariamente isso é ou não é interessante para você. Né? Então, até para não criar expectativa, porque 244 tirou a obrigatoriedade dos relatórios agora. Ela tirou a obrigatoriedade, mas quem optar por publicar, que o faça com absoluto rigor, como já fazia com tantos outros relatórios. Né? Então, acho que eu iria por essa linha, assim, compreender o meu ambiente interno, o tipo de governança que eu tenho, o tipo de níveis que eu tenho de sustentabilidade, de governança, do ponto de vista de controles internos, perdão, né, para poder chegar e dizer assim: olha, hoje eu já tenho minimamente a possibilidade de se apresentar a forma como eu obtenho as minhas informações para alimentar esse relatório, permitir que um terceiro refaça o mesmo caminho que eu fiz. Se a resposta a essa pergunta for positiva, você já tem o mínimo suficiente. Se não tiver, aí que você precisa entender que no final das contas, você precisa criar controles de acordo com a sua realidade que permitam com que você chegue nas mesmas informações de uma forma metodologicamente comparável e estruturada. Perfeito. Fazendo uma conexão até com uma pergunta que veio aqui antes, se a empresa não tem, quando a gente está falando de risco, se a empresa não tem um processo de apuração de riscos bem definidos, ou se aqui olhando para não tem controle, se essa discussão não está ancorada na governança, vai ter que fazer uma implementação mínima. Não tem outra forma de conduzir o assunto. É, Essa é a minha é, leitura. é a vantagem de uma página em branco, né? Uhum. O que é mais fácil? Você corrigir algum procedimento que ele estava inicialmente estabelecido, mas não funcional, ou você já desde o T0 criar um procedimental, um conjunto de procedimentos que tenha por finalidade uma funcionalidade previamente Uhum. estabelecida. Né? O que é mais fácil? Educar ou corrigir? Né? Esse que é o. Né? Em que medida que, então, assim, é um pouco
dessa estrutura. Bom, não tinha nada. Não tenho governança, não tenho controles internos, não tenho nada. Né? Assim, que ambiente a gente está falando? Esse aqui é o primeiro ponto. Né? Assim, se você já faz minimamente um formulário de referência, isso é muito preocupante. Né? Porque você já tem lá algumas sessões que demandariam isso. Não, não é esse o caso. Uma empresa de capital fechado, o acionista está interessado nessa informação, bom, aí você tem que testar uma outra coisa, né? De fato, há um interesse legítimo em se ter essa informação, ou simplesmente alguém em algum momento pegou lá o diário do dia, né? E só viu essa coisa que isso pode ser legal, vou fazer, né? Porque, veja, vai ter um trabalho, vai ter um esforço de implementação. Né? Sim. Eduardo, para quem já teve do outro lado, né? Montando formulário de referência, infelizmente tem empresas que não tinham o devido processo de governança. Tem formulário de referência que tem copia e cola até hoje. Às vezes esquece até de trocar o nome do coleguinha. Então a gente ainda tem esses problemas no mercado. Sem Então, dúvida. esse tipo de empresa é a empresa que vai sofrer mais com esse tipo de implantação. Mas, enfim. Olhando no capítulo 5, olhando para a conectividade com DFs e consequências contábeis, aqui é algo que gera bastante discussão do que é e o que não é. Então, como é que a gente distingue um risco ou oportunidade material para S1, S2 de um fato que já produz consequência de reconhecimento, mensuração ou divulgação nas DFs? Ou ainda, quando não há um efeito contábil reconhecido, como demonstrar conectividade sem tratar as divulgações na S1 e S2 e as DFs como dois universos independentes? Acho que até, de uma certa maneira, eu evadi um pouquinho aí a co-pergunta, né? A segunda pergunta. Sim, Mas a primeira eu acho que ela é interessante porque você vê como é que, assim, vamos imaginar que você já está sendo processado porque descumpriu uma determinada regulação ambiental. Você já está com esse risco. Então já não é mais risco, é uma materialidade. Assim, qual é o risco? O risco de saída de caixa. Tá certo? O que seria, em tese, ali um risco de novo para o S1 e para o S2? Você pode ou não vir a ser processado novamente. Uma conduta reiterada ou uma conduta isolada. Né? Porque quando você já está sofrendo, por exemplo, um litígio por conta de uma situação como essa, você vai ter que olhar lá para as normas contábeis, vai chegar lá no CPC 25, vai olhar se aquilo é suscetível a uma provisão, vai avaliar a probabilidade de perda daquele processo, se é possível, provável, remoto. Se for possível, você só menciona no aplicativo, se for provável, você reconhece na face do balanço, se é remoto, você não faz nada. Então, o que se passa é, quando você tem o fato gerador é importante, né? Se o fato gerador para o S1 e para o S2 ele está no futuro, quer dizer que ele ainda não está no balanço. Tá certo? Então esse é um ponto importante de ser posto, porque no final do dia, né, simplesmente dizer que eu tenho essa exposição ao risco, mas ele ainda não se materializou, não é elemento gerador de reconhecimento contábil. Então eu posso ter coisas que, de novo, são divulgadas nas informações financeiras de sustentabilidade que não estão nas demonstrações contábeis. Né? Então, o que é o fato gerador? Vamos imaginar a oportunidade. A oportunidade pode ser diferente também. Vamos supor, por exemplo, né, que eu tenho aqui rejeitos que até então eram considerados como algo que não tinha valor, de uma mineradora, e que agora estão sendo vendidos por alguma finalidade comercial que se descobriu nos últimos períodos. Estão incrementando a minha receita e estão dentro do conceito de economia circular. Estariam em um e outro relatório, simultaneamente. Né? Então, acho que aqui é um pouco do que já foi discutido, né? Se estende na linha daquilo que já foi discutido, e você tentar entender, já está no balanço ou ainda não está no balanço? Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Assim, você falar assim, olha, tenho aqui no relatório de sustentabilidade, mas não está no balanço, não há nenhuma impropriedade com relação a isso, não quebra a conectividade, porque não está hoje, mas vai estar no futuro, ou pode ser que não esteja, caso não se materialize. perfeito. Super, super claro. Falando de valoração financeira, planejamento, modelos e utilidade, como sair na prática de um risco, oportunidade, sustentabilidade identificado qualitativamente e chegar a premissas capazes de afetar receita, margem, CAPEX, OPEX, fluxo de caixa, custo de capital, valor terminal? Como faz Foi isso para muito bom. horizontes longos, né? Porque acho que aqui tem aquela questão toda da incerteza que a gente já discutiu um pouco. Né?
Essa pergunta é super legal, porque eu estava lendo aqui, eu estava lembrando lá na faculdade, lá na escola, os meninos começam a fazer estágio no segundo ano, né? A atuária começa fazendo no primeiro ano, que a atuária é pleno emprego, né? O sujeito levantou a mão falando que está pensando em fazer o curso de atuária, as seguradoras estão contratando, né? Mas quando o pessoal começa a fazer o curso no segundo ano, uma das disciplinas que eu dou lá na faculdade é mercado financeiro, né? Em certa medida a gente vai até entrega lá para o professor que vai dar análise de investimento o aluno pronto para entender toda a infraestrutura do mercado financeiro e fazer valuation, fazer, né? Porque comigo vai até análise de renda fixa, e para frente vai fazer análise de renda variável, né? O que é super interessante nisso, né? Do que essa pergunta se difere se eu a reformulasse dizendo o seguinte: como sair na prática de um risco ou oportunidade financeiro, de mercado, ou de demanda, ou de câmbio, ou de política econômica, ou de política monetária, identificado qualitativamente e chegar a premissas capazes de afetar receita, margem, capex, opex, fluxo de caixa, custo de capital, valor terminal? O método é rigorosamente o mesmo. Quando você está fazendo um valuation, por exemplo, para uma empresa, você está pegando, aqui, de novo, a questão muito do capítulo 6 aqui do livro, né, que tinha lá um pouco da coisa de tentar servir de alguma medida para análise financeira, né? Você está fazendo uma análise de balanço, você vai lá e vai fazer o fluxo de caixa da firma. Você vai deslocar aquela DRE com ajustes, né, de fluxo de caixa livre para chegar e projetar aquilo para períodos futuros. Você estorna a depreciação, você estorna a amortização, você considera o CAPEX, então você sai do lucro líquido e chega efetivamente do fluxo de caixa. Né? Quando você faz esse deslocamento, você saiu da DRE em T0, T1, T2, T3, T4, períodos projetados, o TN, TN mais 1, TN mais 2, TN mais 3, cada rubrica, receita, custo, despesa, despesa com salários, despesa com tributos, você vai explodir aquilo e você vai passar a dizer o seguinte: o que eu espero que aconteça com essa linha no próximo ano? Legal, eu espero pelo menos que a minha receita cresça no mínimo a inflação. Mas qual que é a inflação do próximo ano? Eu falei, ixi, pegou lá o boletim Focus. Legal, ele projetou. E 3 anos para frente, 5 anos para frente, 6 anos para frente? Aí não tem. Aí você vai fazer uma série de elucubrações de aspectos estritamente qualitativos no ano eleitoral. Tem um partido A, um partido B. Esse partido A tem um comportamento de política fiscal de um jeito, esse partido B tem um comportamento de outro jeito. Se esse camarada ganhar, ele pode aumentar o gasto público e pode aumentar a inflação, porque vai aumentar a base de expansão monetária. Se aquele outro partido ganhar, vai haver uma redução. Ou seja, no final do dia, cada incremento que você tem em taxas de projeção, em taxas de desconto, em definição do N, independentemente de ser um assunto de sustentabilidade, um assunto de finanças, ou um assunto de política monetária, um assunto de política macroeconômica ou microeconômica, ele tem uma característica quase que eminentemente qualitativa à medida que você desloca ele no tempo. Então aqui é a mesma coisa. Não dá para dar uma resposta terminal, dizer assim, não, pega o capítulo, pega o artigo, pega o livro, pega isso e faça dessa forma. Porque isso não é confortado, por exemplo, por uma análise, primeiro, uma análise de balanço chamada técnica, ou uma análise técnica, nem de balanço pode ser chamada. Isso deve ser objeto de uma análise fundamentalista, que eu quero entender como que os fundamentos daquela empresa se conectam com a realidade econômico-financeira projetada e como que aquilo se plota, por exemplo, na geração ou decaimento de lucro e resultado. O que eu posso esperar? Por exemplo, o jeito está dizendo, olha, eu vou investir, né? Agora, de novo, saindo dessa fala mais estruturante, né? Pensando em coisas um pouco mais chão de fábrica, mais objetivas, né? O que eu posso pensar? Posso pensar sempre na coerência do discurso e na amarração de pontas. Se alguém me fala que ele está investindo em alguma coisa, qual é a consequência natural? Pela essência do homos econômicos. Que aquele investimento tenha passado por uma espécie de procedimental de avaliação econômico-financeira e que tenha se concluído que o resultado daquele investimento é superior ao seu custo. É uma primeira premissa, tá certo? Então ninguém me diz, por exemplo, que vai colocar eu usei esse exemplo ontem, mas eu gosto dele. Né? A Petrobras vai lá e coloca no posto de gasolina a informação: gasolina é carbono neutro. Então eu espero que quando ela faz investimentos nos programas para transformar a geração dessa gasolina em neutra do ponto de vista de carbono, é porque ela entende que ela consegue repassar na bomba algum valor adicional por litro vendido. Então eu, analista, investidor,
analista financeiro, já tenho pelo menos uma primeira trilha de quais são os grandes elementos que eu tenho que investigar para entender como é que a empresa espera monetizar esse investimento que ela está fazendo. Ou seja, espera extrair daquilo uma geração de benefício econômico futuro. E Excelente. dado, né, feito esse exercício, aí eu volto para a minha planilha de Excel e digo, ó, cada R$ 1, e de novo, né? Cada R$ 1 que eu tenho aqui de investimento nessa linha específica, eu espero, sei lá, um retorno de 10%, 5%, X%. Que é rigorosamente o mesmo método, né? O que é um fluxo de caixa descontado? É a criação de uma realidade que hoje ainda não existe. Que vai ser mais ou menos crível, que vai ser mais ou menos robusta, à medida que as premissas que eu uso para construir essa realidade simulacra, né, simulada, vamos dizer assim, são. Né? Então, esse é isso que de fato sempre nós vamos ter. Né? No final do dia, agora, se realmente não, eu estou simplesmente olhando para o EBITDA, coisas muito mais objetivas, né? Realmente fica mais complexo. Mas a primeira provocação que eu queria fazer nesse sentido é inverter um pouquinho aqui a lógica da integração. O que essa análise já diferiria, por exemplo, do que é feito para fins de um valuation? Porque você não sei qual é a diferença. Então, talvez o problema não seja não saber como incorporar no valuation os elementos financeiros de sustentabilidade. Talvez o problema seja um problema anterior. Não saber como é que se procedem as técnicas do valuation. Sim. E não tem nenhum demérito. Não tem nenhum demérito. É simplesmente ter um diagnóstico correto para dar o remédio certo. Entra muito no que você vem falando há muito tempo, né? É o letramento. Então, por exemplo, muitos profissionais de sustentabilidade não têm letramento para fazer valuation, não entendem os princípios contábeis básicos, vai precisar ter algum letramento nessa área. O oposto Assim também é como verdadeiro. Isso. assim, eu ia falar como exatamente o oposto. Os profissionais de contabilidade não têm muitos dos fundamentos básicos das informações de sustentabilidade, vão precisar ter, senão não vai entender o princípio. Não é pecado um contador não saber o que é um escopo 3. Exato, né? Quais os biomas e assim e tudo mais. Assim. Você sabe que eu vi uma figura de linguagem outro dia que eu achei espetacular, assim, dessas que você vai passando, vai folhando, né? Que são as dificuldades de se fazer uma ponte muitas vezes, né? Às vezes você vai fazer uma ponte, você não necessariamente sabe se o solo e a capacidade de fundação da origem para o término da ponte são iguais. Então muitas vezes você precisa de um tipo de destacamento na chegada diferente da saída. Aqui o solo é mais arenoso, então aqui o solo, por exemplo, me permite fazer exercício de topografia lá, né? Assim, não, aqui eu posso perfurar até 9 metros, aqui eu posso até 12, aqui eu posso até 15. Né? São proporções, aqui é mais arenoso, aqui é mais argiloso, né? Aqui é mais calcário. Então são coisas que você precisa compatibilizar. Para você construir uma ponte, no final do dia talvez seja isso. Eu pensar, por exemplo, de um extremo a contabilidade, do outro extremo as áreas de sustentabilidade, e eu vou construir uma ponte entre as duas áreas, eu preciso previamente entender o que eu preciso para fazer com que isso seja uma estrutura funcional. Né? Porque senão acaba que essa ponte ela vai ou ser não existe uma ponte unilateral, tá certo? Acho que talvez seja essa a atribuição, né? Perfeito. Bom, antes, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo básico aqui, né? Antes disso, vou pedir para a Vânia fazer um comentário geral, aproveitar a nossa presença da nossa Guru Master Plus, que está aqui hoje com a gente. É O, ruim, o, hein? Ma- o Acho que o. Marcelo, dá um outro aviso aqui, o Marcelo colocou o link do Hub, é um grupo de WhatsApp super atuante, onde a maioria de nós aqui já estamos. Quem não estiver participando, recomendo, fica aqui o convite, o link tá no chat. Começo da reunião, o Haroldo fez lembrete do, do boletim eletrônico da fundação, que abrange os trabalhos do CBPS e do CPC. Também tem o programa do seminário que acontece nos dias 14 e 15 do 10. Nossa próxima reunião também já está marcada. A gente fechou com a Renner. A gente vai falar sobre o segundo, vai fazer uma reunião sobre o segundo relatório, dia 10 de setembro, 10h30. Vânia, the floor is yours. Denis,
Parabéns aí por mais um sucesso de evento. Acho que foi uma sessão campeã aqui do GT de Pioneiras. E Edu, gratidão, certamente gratidão pelo seu tempo, por compartilhar conosco todo o teu conhecimento, toda a sua experiência. Eu acho que as suas respostas foram todas muito claras e muito objetivas para questões que, na verdade, muitas vezes são tão simples lendo a norma, mas às vezes a gente tenta complicar e tenta imaginar se ali não tem uma armadilha, se não tem alguma coisa escondida. Então, acho que a sua a objetividade aqui nos ajudou muito a tirar um pouco desses dilemas self-imposed, né? Então, parabéns pelo seu livro. É algo fundamental para todos nós. É claro que a gente tem muito material lá da IFRS Foundation, mas ter um material escrito por alguém com a sua responsabilidade nesse processo é um direcionador fundamental para poder começar a nortear a aplicação da norma aqui no Brasil. O que é muito importante para a gente poder ter, no final, a padronização que a gente precisa ter nos relatórios, sem ter um relatório sendo cópia do relatório do vizinho, né? Então, gratidão de todos nós da Sebari e do CBPS e do Brasil por toda a tua contribuição nesse processo. Acho que você, nesse teu período aí à frente da coordenação técnica do CBPS, tem feito um trabalho esplendoroso e é uma honra trabalhar com você e contar com um profissional como você nos ajudando a tocar esse bonde. Muitos desafios ainda pela frente, mas tenho certeza de que a sua contribuição vai nos ajudar a ter um caminho muito claro para seguir adiante. Regina, Parabéns. muito obrigado pela gentileza deles. Vânia, muito obrigado pela sua amizade, inclusive, e tem sido motivo de muito orgulho e muito amadurecimento, muito amadurecimento. Muito Ah, obrigado mesmo. Você, sem dúvida nenhuma, é uma imagina. das pessoas que eu admiro com venerável gratidão. Obrigado. Ah, coração. Muito bem. Aprove- Aproveitar nossos últimos 10 minutos aqui de reunião. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou, ou espere o próximo encontro. Eu posso fazer um compartilhamento, Denis. Eu estou em Brasília, cheguei ainda agora, né? Por isso que não perdi o iniciozinho da reunião. Nós hoje vamos estar discutindo o segundo braço da ferramenta do Sebrae para o reporte do escopo 3. O primeiro braço já está pronto, vai ser objeto de apresentação na reunião do CBPS dessa quinta-feira, vai ser objeto do prêmio da ONU, no mês que vem em Genebra, e ele é dedicado para micro e pequena empresa. E hoje nós vamos startar desenvolvimento do segundo braço, que é para empresas de porte médio e de empresas fechadas que estejam na cadeia de valor das empresas que precisam reportar. E nós teremos uma empresa de origem sueca que tem uma ferramenta de cálculo de emissões para ser acoplada nesse módulo mais sofisticado da ferramenta para ajudar as empresas aí que terão que reportar o escopo 3 segundo o IFRS S1 e S2. Nós, uma vez terminado esse processo, vamos precisar muito abrir aqui nesse fórum e também no hub do CBPS, que o Marcelo tão brilhantemente conduz aí, para ver voluntários para testar essa ferramenta, para a gente chegar no final do ano com tudo validado, inclusive a parte de asseguração das informações da ferramenta, para a gente poder dar uma contribuição não só para o Brasil, mas para o mundo, no sentido do reporte do escopo 3. E um ponto bem importante que eu acho que vale a pena lembrar sempre, por mais que às vezes a gente lembre da CVM 244, da questão da informação ter se tornado voluntária, com esse aspecto de cadeia de valor e a resolução CMN 5185 continuar, foi mantida, a gente vai ter, o mercado inteiro vai ser impactado, talvez não na velocidade que a gente esperava na época da 193,
mas vai ser impactado, porque as instituições financeiras vão precisar reportar e vão cada vez demandar mais informações. E aqui eu lembro de um paralelo de uma empresa que a gente assessorava, que ela gostava de fazer relatório de sustentabilidade e não publicava. Mandava apenas sob demanda, até que chegou um determinado momento que os bondholders internacionais falaram: ou você publica seu relatório, ou a gente não vai mais negociar seu crédito. E olha que não era nem green bond, gente, era um bondholder tradicional, só que a empresa tinha uma exposição, o setor era ambientalmente extremamente exposto e o setor, os holders internacionais falaram: ou publica ou está fora da mesa. Então, eu acho que a gente está num caminho super bom. Essa ferramenta do Sebrae entra bem nessa linha. Oi, Marcelo. Não, excelente. Vânia, pode contar com a gente sim, tá? A finalidade do Hub também é fazer essas conexões. Ô, Denis, eu não quero me estender muito aqui não, mas só um aviso rápido. A gente está para divulgar, eu tenho que te passar ainda essa semana para você revisar a consolidação da pesquisa, tá? Então a gente fez uma pesquisa de percepção, a segunda pesquisa com os preparadores e a primeira com consultores. A gente teve, professor Eduardo e Vânia, quase 60 respondentes segmentados, tá? Então a ótica do preparador e a ótica do consultor. E aí o quanto antes a gente vai divulgar, tá? Tá um pouco atrasado, mas tem muitos dados quanti e qualitativos ali para a gente analisar. Outro, o Flores e Vânia, se puderem comentar, a gente teve na imprensa até o Otto se colocando à disposição que gostaria de receber pressão do mercado para avaliar ali as partes, né, e as entidades. E veja, se puder trazer essas informações, a gente tem um cenário de conjuntura, de análise por parte da autarquia. Eles estão estudando aí formatos de talvez revogar a revogação da obrigatoriedade. Eu falei que não ia perguntar e perguntei, Denis. Você quer comentar? Edu, quer começar? Não, pode, fica à vontade. Não, na verdade, estão havendo discussões, a gente tem muita esperança no CBPS de conseguir, se não reverter, pelo menos tornar a 244 um pouco mais palatável, voltando com a mandatoriedade no horizonte futuro e concedendo mais prazo para as empresas para implementarem, dado que essa foi uma das desculpas para o pleito da Brasca. Mas para facilitar a vida da CVM, a gente também vai tentar conversar com algumas partes, principalmente com a Brasca, e tentar construir algumas pontes aí que facilitem esse processo. Na verdade, Marcelo, a gente teve uma reunião ontem que a gente estava discutindo isso, e a gente sabe que uma norma da IFRS Foundation não foi feita para o modelo Relatio Explique. O modelo Relatio Explique, ela seria mais um framework na sopa de letrinhas que a gente já tinha, né? A norma IFRS, ela é feita pensando a regulamentação, a recepção pelos reguladores, porque é isso que dá a espinha dorsal global de comparação no mundo inteiro, né? Então, ela não é apropriada para o modelo Relatio Explique, e é isso que a gente está tentando mostrar para a CVM, com o apoio da IFRS Foundation também, que tem estado em constante contato com a gente para poder acompanhar o andamento. Nos alegra muito ver a própria reação do mercado, né? Acho que o único que aplaudiu a resolução 244 foi a Brasca. Todas as outras entidades de mercado foram pró-publicação, e a gente sabe que o mercado sabe que essa informação é relevante, os riscos não vão desaparecer só porque eles não são divulgados,
e, na verdade, não é só o mercado que perde, é a própria empresa também. Porque o primeiro usuário da informação gerada tem que ser a própria gestão do negócio. Então, são eles que, de repente, não estarão desenvolvendo controles que vão permitir que eles conheçam os riscos antes deles virarem uma tragédia, né? E se Edu quiser complementar aí. Eu acho que é isso mesmo, assim, tudo assim, como a Maria colocou, né, a gente tem tentado via CBPS, via as instituições e tudo, ter uma reversão, né, ainda que parcial, a 244, tudo muito incipiente, né, e o risco da gente talvez colocar alguma coisa muito, muito fora dessa linha, né, assim, talvez estabelecer alguma coisa que ainda não está definida, né, mas é importante, a pressão de mercado é importante, né? Um dos argumentos que tem sido utilizado foi utilizado para a veiculação do 244 foi justamente de que as pessoas não estariam, os investidores não estariam usando essa informação, né? Não me parece adequado. Eu vou só pedir, gentileza, vocês, eu preciso sair aqui, desconectar, porque eu tenho uma ação de caráter mandatório e intransferível, que é levar os meus filhos para a escola. Vocês me desculpem aqui, me perdoem, viu? Mas muito obrigado, me desculpem as imprecisões, me desculpem a delicadeza de ter que sair aqui sem todo mundo ter concluído. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bueno, Denis, deixa eu só fazer um complemento em relação a esse assunto e esse último ponto que o Eduardo levantou. Eu mesmo estou trazendo um levantamento que a gente fez a reunião com o Otto, algumas entidades, depois fizemos com o Fábio Coelho da CVM, que é o superintendente responsável, junto com o Florisvaldo, que é o que está fazendo análise de impacto nessa consulta, trazendo informações factuais sobre a realmente utilização dos analistas e gestores, né, dessas informações há muitos anos, mais de 20 anos. Né? O que é muito importante deixar claro é por que muitas vezes, e na maioria das vezes, não está no valuation. Porque não são informações confiáveis e a gente aqui, acho que nesse grupo, sabe muito bem disso, do que nós estamos falando, né? Padrão, comparação e confiabilidade com a seguração. Então, a gente também está, vamos dizer, fazendo um levantamento para também mostrar, assim como trazendo informações sobre a questão de custos, né, de asseguração e custo de implantação, que eventualmente não estavam muito claras no processo, para auxiliar nesse caminho que a Vânia e o Edu já falaram. Então, é um trabalho constante aí de convencimento. excelente, Haroldo. Então, acho que a gente fica bem informado através lá do CBPS Hub, acho que a gente aguarda vocês. Nossa próxima reunião com a Renner agendada para 10 de setembro. Vai ser um prazer aqui ouvir o segundo, ouvir mais sobre a discussão, ouvir e discutir sobre o segundo relatório da Renner. A gente já fez a reunião sobre o segundo relatório da Vale, a gente aprendeu bastante aqui para entender as transições que tiveram do primeiro para o segundo. Vai ser um prazer encontrar vocês de novo. Muito obrigado. Depois a gente vai compartilhar o replay também. Obrigada, um abraço. Tchau. Abraço. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa tarde para todo mundo.